Estamos de volta com o nosso podcast da Osana, direto aqui dos estúdios da Paróquia São Cristóvão, em Itajaí. É sempre uma alegria tê-lo aqui conosco, você que nos acompanha já nessa caminhada, ou você que vem pela primeira vez estar conosco aqui, interessado nesse tema que nós vamos abordar hoje. Então, desde já a gente quer te acolher, seja bem-vindo mais uma vez, e também convidar para que você participe conosco, compartilhando conteúdo com pessoas que precisam entender tanto desse tema que nós vamos abordar hoje, curtindo as publicações para que o algoritmo aproxime pessoas que estão perto de você do nosso conteúdo, se inscrevendo no nosso canal se você ainda não é inscrito, tá bom? Nós temos hoje um assunto muito importante, trouxemos uma pessoa especialista para falar sobre isso. Hoje nós vamos falar sobre a perspectiva do autismo dentro da psicologia e tudo mais, mas eu não vou usar essas palavras difíceis aí, porque isso aí é obrigação do nosso convidado de hoje. José Hermínio, seja bem-vindo. Obrigado, Jefferson. Olá, todo mundo que está nos acompanhando aí nas ondas, né, da Osana Web TV. É uma alegria, né, estar aqui juntos, podemos conversar, partilhar um pouco de conhecimento, construir saberes juntos também. Então, desde já agradeço o convite por estar aqui, agradeço você que está nos acompanhando também. Show. Eu anotei aqui, né, que a gente tem que estudar o convidado, né? Qual é a diferença entre psicólogo e psicoterapeuta? Primeiro, qual dos dois que tu é, ou tu é os dois, ou como é que funciona? Isso, sou os dois, né? Então, então sou psicólogo, né? Graduação em psicologia, então, né, fazemos ali a faculdade, com isso somos graduados, né, em psicologia para atuar então com psicoterapia. Daí, para a atuação, a psicoterapia seria o atendimento que o psicólogo faz em consultório clínico, né? Então, por exemplo, nem todo psicólogo é psicoterapeuta, porque vamos pensar, temos psicólogos aí inseridos nas organizações, no mercado de trabalho, tem psicólogos inseridos na escola que vão, por exemplo, dar um suporte pedagógico, não está atendendo diretamente a parte terapêutica da psicologia. Isso, a parte clínica. Então, quando a gente está falando de psicoterapia, a gente já está falando de um olhar mais clínico, de planejamento, de intervenção, desenvolver habilidades, enfim, né? Então, a psicoterapia dentro dessa ênfase, né? Tu tá atuando nessa área há quanto tempo já, José? Então, eu sou formado em psicologia desde 2011, me formei aqui pela Univale. No início, né? Então, não era um psicoterapeuta, trabalhei em organizações de mercado de trabalho, com recrutamento de seleção, avaliação de desempenho, avaliação até para contratação. Depois, fui fazendo algumas especializações, pós-graduações, né? Para me especializar na área do atendimento clínico. Então, aí, nos últimos 6 anos, praticamente, eu tenho voltado só para o atendimento psicológico clínico, né? Então, eu iniciei ali com algumas demandas mais amplas e depois fui focando para o autismo. Sim, e o trabalho direto daí da psicoterapia, ou seja, o atendimento clínico, ele além de ser muito diferente, ele é bem mais profundo, eu entendo, assim, né? Pela proximidade que tu vai ter com a vida das pessoas, tipo assim, tu vai muito além, né? Isso, é um atendimento, digamos assim, individualizado, né? Então, o atendimento psicoterapêutico, embora tenhamos, né, psicoterapia em grupos também, que é uma abordagem possível dentro da psicologia, né? Mas o atendimento clínico, ele vai ser muito mais individualizado e, de fato, ele vai aproximar, claro, né, de uma forma muito mais objetiva as queixas que aquele paciente traz, ou seja, as demandas que precisam ser trabalhadas ali com o profissional. Feito acompanhamento, né? Oi? Porque ele vai fazendo acompanhamento. Isso, e ele é um tempo mais contínuo com uma mesma, digamos assim, com uma mesma demanda, uma mesma pessoa, né? Enfim, uma mesma queixa. Pensando em outras áreas da psicologia, como eu falava antes, né? Psicologia do trabalho, psicologia do esporte, né? A gente tem várias especialidades, ela vai trabalhar de uma forma muito mais generalizada, claro, olhando as especificidades de cada sujeito, mas de uma forma muito mais ampla. Bem mais amplo, né? Mas aí, dentro do teu trabalho, tu resolveu, então, direcionar a tua profissão mais para a área do autismo. Isso. Se eu disser que não fui eu que resolvi, então, não é uma mentira, né? Mas, assim, ali quando a gente está iniciando essa área clínica, né? A gente, claro, vai estudando e vai vendo as demandas que vão surgindo, as oportunidades de trabalho também, né? A gente precisa se inserir no mercado de trabalho e com isso, né, surgiu ali uma possibilidade de trabalhar com atendimento infantil de autistas numa equipe multidisciplinar. Então, era uma área que eu estava me aproximando e surgiu essa oportunidade na AMA de Itajaí, que é uma associação de pais e amigos dos autistas, né? E como era uma equipe multidisciplinar, teriam outros psicólogos, eu me senti seguro para me inserir nessa demanda e ali começar a trabalhar nessa área. Então, digo, a oportunidade me encontrou, eu me abri a ela, daí comecei a estudar, daí a partir dali fiz algumas especializações na área do autismo também, e foi onde eu comecei o meu trabalho com o autismo. Mas antes, né, já tinha trabalhado
na área da psicologia clínica, né? Uma comunidade terapêutica para dependência química, né? Trabalhei com atendimento de seminaristas nos seminários também, então foram outras áreas da psicologia, mas acabei daí encontrando no autismo infantil inicialmente, depois infanto-juvenil, essa área que de fato brilhou meus olhos e que eu comecei daí a estudar mais, me aprofundar mais, e é onde estou desde então. Da oportunidade nasceu então daí o apego mesmo, assim, exatamente, né? Exatamente. E assim, a gente vê que a gente que é leigo, né? Eu sempre falo que eu não gosto nem de entrar muito no assunto antes de entrar no ar para eu ser o mais ignorante possível no assunto, né? E assim, o nome eu sempre, falar sempre já é um exagero, porque o tema autismo é um tema muito, muito novo ainda. Mas as pessoas hoje chamam de transtorno do espectro do autismo. Isso. O que quer dizer essa mudança? Porque as pessoas falavam só de autismo. Meu filho tem 5 anos e fala que tem um coleguinha da sala que é autista. Isso. Então, ele se bobear entende mais do assunto do que eu, porque está convivendo com aquilo todo dia com 2 coleguinhas, por exemplo. Mas por que tem esse nome especial? Porque não só autismo, transtorno do espectro do autismo. Perfeito. Eu acho que essa tua observação sobre a escola e o teu filho, eu acho que é interessante a gente voltar no outro momento mais para frente, tá bom. porque eu tenho uma perspectiva bem interessante sobre isso também, falando sobre inclusão e até sobre o tema nos dias de hoje, né? Mas então essa questão de nomenclatura, se nós vamos pegar, como você falou, né? O autismo ele tem estado mais em voga, digamos, né? Ou está mais sendo falado, então a gente tem mais informações, né? É possível mais acesso. Mas a gente precisa entender também que os manuais, né, digamos assim, técnicos da área, vêm passando por atualizações, inclusive na sua nomenclatura. Então, se nós formos pegar, nós temos 2 manuais que regem, digamos assim, as intervenções psicológicas dentro da saúde mental, né, e também psiquiátricas, então médicas e psicológicas, né? Então, a gente tem o CID-11, né, que é o manual ali do Código Internacional de Doenças, que é mais ligado à área médica, né? E nós temos o DSM-5, que é o manual estatístico para transtornos ligados à saúde mental, que é o que rege a psicologia, né? Então, dentro desses manuais, nós vamos ter ali sinais e sintomas, características para o diagnóstico de tudo aquilo que é relacionado no CID a todas as doenças e no DSM a tudo aquilo que está ligado à saúde mental especificamente. Então, por exemplo, dentro desses manuais vão ter ali, né, o que uma pessoa precisa apresentar como características de sintomas para que se feche um diagnóstico. E esses manuais eles vão passando por sucessivas revisões, né? Então, a última revisão, por isso é DSM-5, então teve 5 revisões, né? E o CID está no 11, então é a 11ª revisão. E esses 2 manuais, nessa última revisão de ambos, eles atualizaram as nomenclaturas e também unificaram. Então, vocês já devem ter ouvido falar, né, quem está nos acompanhando, você, da síndrome de Asperger, por exemplo, né? Que era uma subcondição, digamos assim, do autismo com alguns sinais mais leves, né? Hoje já não se fala mais nos manuais, a gente não encontra mais síndrome de Asperger. Ela seria um início do autismo? Não o início, mas digamos assim, o que hoje é o nível 1 de autismo. Ah, tá. Por exemplo, né? Então, o nível 1 de suporte de autismo seria aquilo que era equivalente antes da síndrome de Asperger. Tem algumas teorias aí que vão dar algumas diferenciações leves para um e para outro, mas hoje, pensando em diagnóstico, ele vai estar dentro do mesmo campo, né? Inclusive outras síndromes, né? Síndrome de Rett e outras tantas que foram se, digamos assim, afunilando em transtorno do espectro autista. Falei tudo isso para chegar na tua pergunta, sim, né? Sim. Então, ou seja, quando a gente fala de transtorno do espectro autista, a gente está falando de todas as condições que vão apresentar características diagnósticas para o autismo e que estão dentro desse espectro, né? Quando a gente está falando da palavra espectro, se a gente for traduzir aí num termo mais popular, a gente está falando de sombra. Então, é como essa caneca aqui, né? Ela faz uma sombra na mesa. Então, dentro dessa sombra tem várias características. Um autista, digamos, uma pessoa que tem o diagnóstico de autismo, ele está nessa sombra, mas não necessariamente ele está em todas as características. Tá. Então, ele está dentro desse espectro e dentro desse espectro ele vai apresentar características específicas. Daí o diagnóstico ele vai ser formulado em transtorno do espectro autista nível 1, 2 ou 3 de suporte. Então, o nível 1 ele vai apresentar algumas características, o nível 2 algumas mais e o nível 3 algumas mais que vão
de forma mais intensa, necessitar de um suporte, de apoio para aquela pessoa, digamos, na sua comunicação com o mundo, na sua comunicação com as pessoas, O nível 3 no seu seria o autocuidado. mais delicado. Isso, mas antigamente se usava... Mas o nível 3 engloba o nível 1 e 2 juntos? São agregados ou... Isso, ele vai... Porque assim, nós vamos pegar assim, eu acho que vai ficar um pouco mais claro, né? Quais são as características básicas que uma pessoa precisa apresentar para ter um diagnóstico de autismo, né? Então, dificuldades, déficits na interação social e na comunicação e comportamentos restritos e repetitivos. Essas são as características. Então, o nível 1, ele vai apresentar essas características, digamos, de uma forma menos acentuada, né? Ele vai ter dificuldade na comunicação, mas provavelmente há uma possibilidade de ser verbal, ou seja, ele vai falar, né? Talvez não fale com palavras ou frases muito grandes, mas ele vai falar, ele vai se comunicar, né? Ele vai ter dificuldades na interação social, vai ter, mas ele vai interagir, né? Ele vai ter dificuldades com um comportamento restrito, ou seja, uma rigidez às vezes mental, né, um apego a rotinas, ou até uma questão de restrição em planejamento motor, dificuldade para se vestir ou se desequilibra, alguma coisa assim. Vai ter comportamentos repetitivos, ou seja, estereotipias motoras ou outras, né? Vai ter, só que de uma forma menos acentuada, né? Talvez, e muito provavelmente nós aqui, né, estudamos com autistas nível 1 na nossa escola, mas era visto, né, como ali desatento ou malandro ou preguiçoso, né? Ou seja, então quer dizer, ele vai ter as características, mas que muitas vezes não vão ser tão intensas, né? Ou tão presentes dentro da sua rotina e que não vão prejudicar de uma forma substancial a sua rotina, que vai precisar de um apoio. Daí o nível 2 são as mesmas características, porém já com uma necessidade de suporte maior. O nível 3, as mesmas, só que daí provavelmente quando a gente está falando de comunicação, o nível 3 já não vai ser verbal, ou ele vai falar palavras muito pontuais, ou até vai ter sons que a família às vezes entende o que ele quer, mas que para a maioria das pessoas é incompreensível, né? Vai ter uma restrição motora maior, comportamentos repetitivos mais intensos, ou seja, eu acho que ficou claro, né? Ficou. Isso, então aí que a gente está falando dessa nomenclatura do transtorno do espectro autista. Quando a gente fala autismo, é uma forma mais simplificada da gente falar transtorno do espectro autista, né? Tá. Mas, digamos, resumidamente seria a mesma coisa. Aí aquela sombra, tu falou lá da sombra, que o 3 contemplaria toda essa área. Não todas, mas numa mais do que o 2 isso, e o 1. exatamente. E daí que vem também esse grande desafio do autismo, né? Porque a gente nunca vai encontrar dois autistas iguais. Né? Então, porque eles vão estar dentro dessa sombra, digamos, dentro desse espectro, mas com características muito pontuais. Né? Então, ainda que tenhamos 10 autistas que tenham transtorno de espectro autista nível 1 dentro de um mesmo ambiente, os 10 vão apresentar características diferentes, né? Se for em nível 3, também vão ter características então diferentes. É uma coisa infinita, digamos assim, né? Para se identificar, né? Para acompanhamento, imagina um profissional para poder até às vezes identificar todos eles, né? Isso, exatamente. E a gente precisa pensar também que essas características elas vão em determinadas fases, né, da sua vida vão estar, digamos assim, você é autista o tempo todo, né, desde que nasce, mas em alguns momentos as demandas vão ser diferentes. Vamos pensar assim, né? Uma das características do autismo é a dificuldade de interação social, déficit na interação social. A criança ela vai interagir socialmente de uma forma. Agora pega um adolescente. Né? A demanda de interação social de um adolescente para uma criança é absurdamente diferente. Então, por exemplo, uma criança que tem um diagnóstico nível 1 de autismo, talvez passe a infância desapercebido. Daí, quando chega na adolescência, que a demanda de interação social e comunicação aumenta muito, vai vir à tona as características. Né? Tá na escola, no trabalho, na família. Isso, exatamente. Agora, antigamente, tu falou, né? A gente provavelmente estudou com pessoas de nível 1 do autismo. E quando tu falou, já me veio realmente na memória algumas pessoas. Cara, antigamente a gente porque não é uma doença que nasceu agora, mas até nem sei se pode falar doença, né? Ou se usa. Não é ligado. Exatamente. Seria mais um transtorno mesmo, não uma doença. Então, aí antigamente isso não tinha um foco. A gente passava por essas situações. As pessoas naquele tempo antigo eram tratados por coisas até que não é nem legal usar os termos, mas eram tratados como doido,
como um monte de palavras aí Sim. que a gente, né, nem precisa citar. No passado era muito mais difícil de lidar com isso, né, José? Para começar pela família, né? Isso. Digamos, eu acho que é muito interessante esse olhar, né? Porque se a gente for pensar assim, vamos pensar esse ambiente que nós estamos aqui hoje, né? Um podcast de uma associação, de um grupo da Igreja Católica falando sobre autismo, né? Em que momento da nossa história, ou da história da Igreja, digamos, né? Não, né? E como eu já partilhei, por exemplo, né? Fui até a Diocese de Lages dar uma formação para os catequistas sobre autismo. Aqui na paróquia, inclusive, dei 2 noites de formação sobre autismo. Então, quer dizer, há quanto tempo isso se fala na igreja? Sim. É novo, né? E há quanto tempo precisaria se falar? Isso, e daí a gente vê essa questão histórica em relação à saúde mental, né? Se a gente for pensar isso, é muito recente, né? O nosso país, até 2001 não tinha nenhuma lei, digamos, né, que olhasse essas demandas. Então foi a partir de 2001 que surgiu a primeira lei que a gente chama ali dentro, né, desse aspecto de antimanicomial, ou seja, que daí começou a se fechar os hospitais psiquiátricos. Onde é que estavam essas pessoas, os autistas nível 3? Nos manicômios, nos hospitais psiquiátricos, né? A gente for pegar a história da saúde mental no Brasil, em Minas Gerais, na cidade de Barbacena, né? E lá tem até o Museu da Loucura e tudo mais, porque foi o maior hospício que se falava, né? Hospital psiquiátrico do Brasil, que chegou a ter 5.000 pessoas internadas lá dentro, né? Então lá estavam os autistas de nível 3, né? Por exemplo, o nível 2. O nível 1 estava ali apanhando para a sociedade, né? Sendo empurrado, né? Na escola, né? Enfim. Então, quer dizer, é um assunto muito recente. Então, quando a gente escuta frases hoje, tudo é autismo, agora é moda, mas é por quê? Porque antes não se tinha informação, antes isso era segregado, a família tinha vergonha, não levava para a escola, deixava em casa. Eu partilho uma história, toda palestra que eu vou dar sobre autismo eu acho muito interessante porque ela agrega muito essa perspectiva histórica, né? A minha avó, né? Todo mundo conhece aqui, né? Provavelmente quem está, a dona Noêmia Machado, ministra da Eucaristia há 40 anos aqui nessa igreja praticamente, né? Do apostolado e tudo mais. Então, hoje está com 90, né, anos, fez no começo desse ano, inclusive. E até passei na casa dela e tomei um café antes de vir aqui, né? E daí, conversando com ela um dia, ela sabe que eu sou psicólogo, ela sabe, né? Mas ela queria saber o que era o autismo, né? Então, fui eu explicar para minha avó um pouco sobre o que era o autismo, né? E fui falando algumas características e tudo mais. E a minha avó veio para Itajaí, ela está com 90, há 70 anos atrás. Ela era de Laurentino, a região ali próximo de Rio do Sul, né? E daí ela contou que quando eles iam para a escola, e era interior, subia morro, descia morro, aquela história, né, dos antigos, tinha que andar 2 horas para chegar na escola. E daí ela falou que eles passavam por uma casa que tinha uma menina que gritava muito. E a família deixava ela presa, essa é a palavra, não tem outra que a gente possa usar, mas precisamos pensar que isso se ela estava na época da escola, então é 80 anos atrás, né? Então, a família deixava ela lá naquele quarto fechada e crianças passavam, ouviam ela gritar, a criança curiosa fazia o quê? Ela mesma conta, elas subiam no barranco para olhar pela janela para ver a menina dentro do quarto. E ela não falava, a menina só gritava, tinha comportamentos de mexer com as mãos, de pular, andava dentro do quarto. Então, quer dizer, não podemos fechar um diagnóstico, mas tudo indicava que aquela menina tinha um diagnóstico de autismo nível 3. Então, quer dizer, existia. Aquela família levava a menina na escola? Não. Levava a menina na igreja? Não. Né? Não, ela estava lá. E a família já dava o diagnóstico. Minha filha é louca, precisa ficar trancada em casa. Isso, exatamente. Então, quer dizer, daí, pensando ali numa realidade de Laurentino, que era uma cidade, né, hoje já é maior, mas ainda é pequena e era muito mais pequena ainda, né? Então, até o próprio acesso médico, né, ao médico psiquiatra 80 anos atrás... Né? Então era algo muito distante. Até o início praticamente dos estudos mais recentes de psiquiatria, psicanálise foi nessa época, né? Isso, exatamente. Se a gente for pegar aí, a psicologia no Brasil tem 70 anos como profissão. Então, né, talvez não tinha um médico em Santa Catarina. Não, provavelmente não. Né? Então, assim, mas tinha uma pessoa com autismo. Então, quer dizer, pensando nessa questão de história, né? E a gente for pegar ali os estudos, os primeiros estudos ligados ao autismo, então isso é 1950, 1960. Então, quer dizer, é tudo muito junto ali, né? Mas pensar como atualização diagnóstica de características é muito mais recente. E essa mentalidade que ainda é nova. Então, hoje eu vejo, né, que a psicologia, o tema de saúde mental, ele é visto
como naturalidade, como deve ser, né? Mas se a gente for pegar aí, quando eu me formei em 2011, né, que faz aí 13 anos, né, ainda tinha uma visão muito estereotipada da psicologia, né, como é coisa para doido, só vai quem é doido, né? Quando eu comecei a atender, as pessoas vinham para o psicólogo e não queriam ser vistas entrando no consultório de psicologia, né? Hoje, falar que faz terapia é quase ostentação, né? Assim, né? A terapia tá em dia, tá pago, né? E é bom porque se tem um problema cardíaco, tu vai no cardiologista, se tem um problema do pulmão, tu vai no pulmologista. E a saúde mental ela envolve todas as nossas relações. Tratava-se como uma pessoa que não tem fé. Isso. Deixa que rezar. Depressão é falta de Deus, né? Então, mas assim, vocês que estão na clínica e recebem, por exemplo, né, um pai leva uma criança lá e ele vai de cara de te dizer que, olha, eu não sei, eu estou desconfiado que meu filho tem autismo. Hoje os pais já conseguem chegar com essa suposição. Isso. Estando no atendimento, como é que vocês conseguem começar a identificar? Como é que é feito o acompanhamento de diagnóstico dessas situações? Tá. Eu acho que antes da gente te responder essa, eu vou fazer uma pergunta, uma explicação introdutória que eu acho que vai nos ajudar nesse processo, né? Pensando um pouco mais na questão de entender a condição. Até tu perguntava ali se é uma doença ou não, né? Então, a gente não vai usar o termo doença, porque doença a gente liga, né, socialmente a uma cura, né? Então a gente precisa entender que o autismo ele não é uma doença porque ele não tem cura. Então uma pessoa que tem um diagnóstico de autismo, ela não vai fazer um tratamento para curar o autismo, né? Porque não tem evidência científica de que uma pessoa deixa de ser autista no sentido de cura, né? de tratamento para a cura. Então a gente vai entender o autismo como um transtorno, ou seja, como uma condição que a pessoa se apresenta daquela forma. Para a gente entender um pouco melhor isso, né, a gente precisa pegar, por exemplo, dentro do manual que eu falei, o DSM-5, né? Então, esse manual, é um livro desta grossura, ele tem subdivisões que ali dentro dessas subdivisões vão estar associados a esses transtornos. O autismo está na primeira subdivisão. Por quê? Ele está dentro dos transtornos do neurodesenvolvimento. O que isso quer dizer? Né? Aí está o TDAH também, está alguns transtornos de aprendizagem. Mas o que significa um transtorno do neurodesenvolvimento? Que no processo de desenvolvimento neuronal, esse processo se dá de uma forma diferente. E com isso, essa condição está ali instalada. Eu gosto de usar o termo processo se dá de uma forma diferente porque ele também ajuda a entender o transtorno, né? Não é de uma forma melhor, nem de uma forma pior. Que eu ia perguntar. Não é de uma forma deficitária ou de uma forma, digamos assim, super desenvolvida. Não, é de uma forma diferente. Então, e o que faz o sistema, digamos, nervoso central, né, que é o nosso sistema neuronal? Ele faz a gente ser quem a gente é, né? Ele faz eu sentir agora que tem o ar-condicionado, que estava frio, agora ele desligou automaticamente, isso vai diminuir a minha leitura tátil do ambiente, né? A luz que está vindo, na questão da luminosidade, o cheiro da sala, né? A minha comunicação com vocês, a minha formação de frases, né? O jeito que eu aprendi o português para formar essa frase, tudo está ligado ao sistema nervoso central, e se eu respondo dessa forma, é porque eu aprendi dessa forma, né? Então, uma pessoa com autismo, ela vai ter o seu processo de desenvolvimento neuronal se instalando de uma forma diferente. Por que é diferente? Daí a gente não tem evidência científica para dizer, né? O que causa o autismo, né? Mas a gente tem já várias pesquisas que entendem que é uma questão genética, que é uma questão hereditária, né? Que está ali presente, por exemplo, dentro de uma família, vai ter a probabilidade que tenha mais casos. Isso, exatamente. Então, só que se o sistema nervoso central, digamos, né, ali, o sistema neuronal, ele vai se desenvolver de uma forma diferente, todo o processamento de informações que passa pelo sistema nervoso central, ou seja, todos eles, vão se dar de uma forma diferente. Então, essa pessoa que tem um diagnóstico de autismo, ela vai provavelmente ter que aprender a falar de uma forma diferente, ou seja, vai precisar de muito mais estímulos, talvez, ou de uma forma diferenciada de ser ensinado para ela, a se vestir, a ler, ou então tem uma grande demanda o quê? De questões sensoriais associadas às pessoas com autismo. Por quê? Ou vai ter uma hipersensibilidade ou uma hipossensibilidade, então questão de ruído, questão de luz, vai se incomodar, pode ter crises, né? Então, quer dizer, é uma condição diferente. E a gente for pensar, o nosso mundo, a nossa sociedade, ela é pensada, ela é estruturada para pessoas que têm um desenvolvimento típico, né? Neurotípicas, né? Não quem tem um desenvolvimento atípico. Então, por isso que essas pessoas têm mais dificuldade, por exemplo, né, em lidar com as regras sociais, porque foram pensadas em pessoas que têm... Então, quer dizer, não é que ela não gosta de interagir, ou que ela não quer interagir, mas é porque ela interage de uma forma diferente, ou ela vai precisar de estímulos diferentes para interagir.
né? E a nossa sociedade aprendeu que interage de uma determinada forma. Então, quer dizer, isso vai exigir, né, uma leitura diferente do ambiente, um posicionamento diferente. Então, por isso que quando a gente está falando de autismo, a gente está falando de uma condição, né? Então, essa pessoa apresenta uma condição, né, digamos, do transtorno do espectro autista, e com isso ela vai ter características próprias. Então, toda pessoa autista, dentro das suas possibilidades, ela vai poder aprender. Mas talvez ela vai precisar de mais estímulo, vai precisar de mais adaptação, vai precisar de mais suporte. Ok? Sim, tá. sim. Daí agora eu chego na tua pergunta, né? Mas por que eu acho interessante isso? Porque normalmente os pais, principalmente quando tem mais filhos, né, veem que aquela criança ela demora mais para andar, ou ela demora mais para falar. Normalmente a fala acaba sendo um marco aí bem significativo para levar para avaliação, né? Ela vai apresentar algumas questões motoras ali no início, o contato visual mais deficitário. Foco visual, Isso, então pode ser algumas características que chamam a atenção e daí os pais levam, né? Um outro fator que é importante, né, é a escola. Então, por exemplo, né, o fato dessas crianças estarem no ensino regular, os professores acabam observando, né, que há ali uma diferença de comportamento, de aprendizagem, sinalizam aos pais que vão levar para uma avaliação. Então, dentro de um processo de avaliação diagnóstica para autismo, a partir de 12 meses até 36 meses ali, a gente já consegue fechar um diagnóstico de autismo. A partir de 1 ano de idade. De 1 ano de idade, isso. Por essas características iniciais, né? E quanto mais cedo a gente consegue fechar o diagnóstico, né? Também mais cedo as intervenções, e a gente pensando aí numa neuroplasticidade, que é até ali a primeira infância, que é quando a criança desenvolve mais habilidades e ela tem intervenções, ela vai ter mais possibilidades de adquirir essas habilidades e se desenvolver também mais rapidamente. Mas então, por exemplo, e não tem um exame, né? Não tem um exame de sangue, não tem um exame de imagem, não tem nada que detecte, né, a presença ou não do autismo. Então, nada de nenhum tipo de ressonância, não tem nenhuma diferença. Tem alguns, como eu falei, como tem uma carga genética bastante alta, então tem alguns exames de genética, né, testes genéticos que são caríssimos e poucos, né, que podem dar uma probabilidade, né? Mas aí é como a gente pensar em carga genética nossa, né? Minha família tem genética de olho claro, eu não tenho, né? Mas eu tenho essa carga genética, digamos, comigo. Então, é de probabilidade, não é de certeza. Então, o diagnóstico de autismo ele vai ser fechado pela observação clínica, né? Então, tem alguns inventários, alguns questionários que a gente aplica com os pais, por exemplo, ou de observação da criança, que vão ter pontuações que vão indicar ou não, por exemplo, a presença daquelas características lá da sombra, né? Do espectro, né? E que podem ajudar a sinalizar. Mas o que é indicado? Primeiro, né? O laudo ele vai ser dado por um médico, neurologista, né? Ou psiquiatra. Então, precisa ter o acompanhamento médico e de uma equipe normalmente multidisciplinar. Então, com psicólogo, fonoaudiólogo e terapeuta ocupacional, digamos, ou fisioterapeuta, né? Que é uma equipe mais básica assim, para o diagnóstico. Então, esses profissionais vão observar, vão aplicar ali testagens e tudo mais no ambiente terapêutico e ver se essa criança apresenta ou não essas características. É feito um relatório, é apresentado para o médico também, e daí ele vai analisar o nível também de suporte que essa criança precisa, né? Se nível 1, nível 2 ou nível 3 de autismo, né? Mas não é algo que se resolve numa consulta, né? Cada caso é muito específico, então tem casos, por exemplo, né? Quando a gente está falando aí de um diagnóstico de autismo nível 3, normalmente, onde as características estão mais presentes, que às vezes é possível de um tempo um pouco mais curto, né? E quando eu falo tempo mais curto, eu estou falando de 2, 3 meses, e olhe lá, de avaliação, né? Consegue-se ter um direcionamento maior. Tem casos, e eu já atendi casos, né? Por exemplo, em que a gente indica no relatório as características, mas não fecha o diagnóstico e pede um acompanhamento de 6 meses, por exemplo, para então reavaliar e ver, porque a gente precisa, por exemplo, né? Vamos pegar um exemplo muito clássico do autismo, né? Que é a criança não faz contato visual quando é chamada pelo nome. Só que para que a gente chegue à conclusão de que isso é uma característica do autismo, a gente vai ter que fazer toda uma avaliação fonoaudiológica e também de audição. Se a criança escuta, se ela não escuta, se ela tem alguma questão ligada a... né? Isso, exatamente, porque daí se descarta tudo. Não, biologicamente ela tem todo o aparato auditivo para ouvir bem. E ela não responde os estímulos, daí, ok, então daí abre uma possibilidade de investigação. Então é um processo que ele é exigente para que a gente possa ter uma resposta também efetiva, né, e assertiva nessa questão. Sim, é impossível a gente não usar o termo
normal, a palavra normal. Isso é comum porque, querendo ou não, a grande maioria não tem essas características. E o que se percebe muitas vezes é que pelo menos essa impressão, mas eu quero entender se nós estamos errados ou não, é que tudo tem sido tratado, tudo aquilo que foge um pouquinho do natural tem sido tratado como autismo. Vamos dar um exemplo aqui para poder desenhar a minha pergunta. Eu estou num parquinho com meu filho, aí o meu filho fala para o menino da frente assim, para descer no escorregador, e fala assim, vai logo. A mãe grita lá, que foi o que aconteceu, não tô inventando, realmente aconteceu isso. A mãe lá de longe grita pro meu filho dizendo assim, ei, espera porque ele é autista. Aí o meu filho, já sabendo por causa da escola, que falávamos, meu filho parou e deixou ele ir no tempo dele. Mas, e não foi uma vez, foram várias, nesse sentido, de uma espécie de necessidade de exposição dessa condição. Isso tem sido um pouco recorrente, assim. Pra minha pergunta é a seguinte, tudo tá sendo autismo hoje, cara? Tá sendo assim tão do nada, realmente todo mundo, ou grande parte dessas diferenças são realmente autismo, ou vocês têm assim, a cada 10 crianças que a gente acompanha, tantas realmente são autistas, tem esse transtorno? A gente pegar assim em dados de incidência, né, por exemplo, de presença de autismo, né, em populações, a gente for pegar assim, o estudo mais atualizado foi dos Estados Unidos, né, que foi feito mais recentemente e que indicava 54 casos para 1.000, né? Então, assim, só que isso foi... É bastante? Sim, é muito. É uma incidência bastante significativa, 5%. Né? Então, assim, a gente for pensar historicamente falando, né? Cada vez mais esse número se apresentou de uma forma mais significativa. Daí tem várias hipóteses, né? Uma hipótese, primeiro, é ter mais diagnósticos porque tem mais informação. Então, de fato, né? Como a gente falava antes, muitos casos não tinham diagnóstico, né? Uma outra questão também é a alteração nessa última revisão do manual, por exemplo. Tinha algumas características ali que precisava se apresentar assim, né? Característica tal e característica tal, para que se fechasse o diagnóstico. Nas atualizações, já devido aos estudos, né, mudou, por exemplo, característica tal ou característica tal. Então, isso já abre as possibilidades também de investigação, né? Temos profissionais e profissionais, né? Então, assim, a gente sabe que tem diagnósticos errados? Tem, né? Qual a incidência? Não sabemos, mas isso para todas as questões de saúde, né? A gente sabe que pode ocorrer o risco de não ter acertos de diagnóstico, né? Mas tem uma incidência maior? Tem, isso é um dado já visto, né? E claro, daí estamos falando também de pais que cuidam dos seus filhos, né? Então, tem questões que estão associadas, por exemplo, à superproteção, né? Então, que daí de fato acaba utilizando o diagnóstico como um escudo para tudo, né? Isso. E também tem questões de negligência, que a gente sabe que mesmo tendo diagnóstico também não se importam com isso e não buscam tratamento, por exemplo, para os seus filhos, né? Quando eu converso com pais, quando eu converso com professores e tudo mais, eu sempre falo assim, né? Nós temos aqui uma criança com autismo. Não temos um autismo com criança, né? Então, por exemplo, a gente não pode esquecer que aquela pessoa é uma pessoa, né? Vai ter os seus desejos, vai ter os seus sonhos, vai ter seus defeitos, as suas qualidades, né? As suas potencialidades. Então, como qualquer pessoa, né? E muitas vezes o diagnóstico cai para algumas pessoas como um escudo que tudo é autismo, né? Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado, né? Porque, por exemplo, crianças autistas vão fazer birra, como eu imagino que seu filho em algum momento fez, né? Claro. Né? Do desenvolvimento dele. Porque vai querer alguma coisa que não vai poder ter e vai dar um jeito de querer conseguir, vai ter birra, né? Sempre vai ser uma crise? Não, às vezes vai ser uma birra, né? Então, esse olhar tem que ter, né? Vou pegar o exemplo ali do parque seu, né? Por exemplo, né? Que seu filho estava falando vai e ele não ia, né? E a mãe sinaliza. Tá, de fato, né? Pode ser que aquela criança autista tenha um déficit na interação social, inclusive para entender o comando que o seu filho estava dando para ele. Então, quer dizer, talvez o seu filho estava falando para ele, não ia, eu não estava nem ouvindo, assim, sim, né? Não ficava e compreendendo. Bravo, né? Isso, exatamente. Sabe, então quer dizer. Seu avô, quando
quando eu entender que devo ir. Isso, exatamente. Então, Tanto que eu nem fiquei bravo, pensei, falei pro meu filho, calma, espera aí. Isso. E até, por exemplo, até na própria criação dos pais, né? Ou também nas escolas, por exemplo, né? Às vezes, eu falo e ele não faz, né? Mas é porque, do jeito que você está falando, ele não está entendendo. Porque, de novo, a absorção dessa informação verbal para ele... É um outro caminho que ele Isso, exatamente. Ou mais objetivo, ou uma palavra mais pontual. Então, quer dizer, tem questões que sim, né? Eu acho que essa sinalização ela é importante, porque ela vai ajudar aquela pessoa ali a ser mais acolhida ou ser entendida dentro da sua condição. Assim como tem situações onde acaba passando isso demais, né? Então, assim, eu acho, né, é importante a gente ter claro, né? Um diagnóstico bem feito, ele vai ajudar a família a trabalhar, a lidar com essa criança dentro das demandas sociais dela, escolares e tudo mais, né? E eu acho que tanto quanto for possível, né, dentro dessas questões, comunicar, né, com tranquilidade, claro, não gritando no parque, né, mas assim, não querendo julgar ali a situação específica, não estava lá acompanhando, né, mas é importante, eu entendo que é importante sim, né, quando há um diagnóstico, comunicá-lo, não como forma de expor, mas como forma de que aquela pessoa, ela vai... Vamos pensar o nível, né, de autismo, nível 1, 2... Tanto que o termo técnico é isso, nível 1, 2 e 3 de suporte. Ou seja, essa pessoa vai precisar de um suporte para lidar com essas demandas. Então, se quem está envolvido em torno dela não souber disso, vai tratá-la com um desenvolvimento... E daí quando falava do normal, né? Então a gente vai usar o termo típico e atípico, né? Então vai tratar como desenvolvimento típico quando tem uma questão atípica, né? É por isso que isso foi pensado agora, os crachás, as fitinhas, isso. Então... Isso foi pensado, eu acho que justamente para poder a gente, antes de julgar qualquer coisa e tentar identifica identifica antes, né? Porque assim, ó, o que eu fiquei preocupado? Que, querendo ou não, assim, ó, por exemplo, se tu tem tirando a parte do autismo, tu tem um defeito, sei lá, vamos dizer que o menino estivesse com a perna machucada. Quando a mãe expõe, naquele momento, talvez... Nenhuma criança gosta de estar em exposição, ainda mais nesse caso. Então, a minha dúvida fica sendo essa, assim. A participação dos pais, ela pode atrapalhar ou até piorar a condição, porque, assim, existem os pais que utilizam dessa circunstância para ampliar, como nós falávamos, de repente teve uma situação que nem estava ligada ao transtorno, e sim ao ser criança, e também tem outros casos que a gente também observa, né, porque a idade de 5 anos, que é a idade do meu filho, é uma idade que a gente consegue identificar, em que o pai nega, de a gente notar a criança retraída mesmo de uma forma bem extrema e totalmente diferente de todas as outras crianças naquele momento, e a gente olhar para o pai como quem diz assim, vai lá, ajuda lá, de repente intervir. Não, ele não está muito legal hoje, e deixar para lá e tal. Isso pode atrapalhar, eu acredito? Sim. Eu acho que assim, aqui a gente precisa pensar, né, nessa questão do ser pai e ser mãe, né? Eu acho que independentemente do filho, né, ter um diagnóstico ou não, é muito comum, nem sempre isso é muito saudável, né? Mas é muito comum que o pai e a mãe tenham expectativas sobre os seus filhos, né? E às vezes até acabam colocando as suas expectativas acima dos seus filhos, inclusive, né? E a gente sabe que isso é bastante complexo. Então, isso não é uma condição das famílias atípicas, né? Isso é uma condição das famílias, né? Então, acho que esse é um ponto. Um outro ponto, e daí sim, né? É como essa família vai lidar com essas questões particulares de cada filho, né? Então, de fato, sim, tem famílias que acabam super protegendo, né? E até acabam, às vezes, bloqueando acessos, né? Ou fazendo coisas pela própria criança que ela teria condições de fazer, por exemplo. Isso, né? Pode agravar daí? Não é que vai agravar, mas ela vai impossibilitar o desenvolvimento daquela habilidade. De, né? Coisas então, que nem estariam ligadas ao autismo, mas que podem piorar, assim? Isso. É porque, assim, vamos pensar como eu falava ali, né? A questão terapêutica de uma pessoa com autismo. A gente não vai curar o autismo. O que a gente vai fazer? Vai fazer com que ela possa desenvolver ao máximo as suas potencialidades para que ela tenha autonomia e independência, digamos assim, né? Então, alguns exemplos que às vezes acontecem, né? A criança está desenvolvendo a autonomia de comer sozinha. E daí o pai e a mãe vão lá e dão a comida na boca. Mas ela já mostrou que ela tem essa habilidade. Ela suja a mesa, talvez, enfim. Mas ela está vindo lá com essa habilidade. Então, mas aí, às vezes, os pais, né? Por
preocupação que não vai comer direito, ou por pressa, acaba dando. Então, vamos pensar, ali tu tá o quê? Impossibilitando que ela desenvolva essa habilidade de comer sozinha. E aqui eu não falo nem só de crianças atípicas, né? Estou falando de todas as crianças também, né? Vai atrasar esse processo? Isso, exatamente. Então, se a gente for pensar numa criança atípica, que ela já tem uma probabilidade de demorar mais para adquirir uma habilidade dessa, por exemplo, né? De vida diária, ela vai demorar ainda mais se o pai ou a mãe super protegê-la nesse sentido. E o extremo oposto também é verdadeiro, né? Se há essa negação, então é muito provável que essa criança não vai receber o nível de suporte que ela precisa, né? E daí com isso, e daí nem... Então, os dois extremos são negativos, né? Quando a gente dá mais suporte do que ela precisa e quando a gente dá menos do que ela precisa, né? Então, ou a gente vai acabar, digamos assim, né, fazendo por ela, e ela não vai aprender, porque alguém está fazendo por ela, né? É aquela questão do pai e da mãe que reclama que a criança nunca arruma a cama, mas depois de reclamar ele vai lá e arruma a cama, né? Então, se eu sei que alguém vai arrumar a minha cama, para que eu vou arrumar a minha cama, né? Vale mais eu ouvir a reclamação do pai, ela passa, depois a cama aparece arrumada, né? Então, a gente precisa ensinar a aprender, a adquirir habilidade, né? E não é um processo suave, né? Ele é exigente, ele precisa de atenção, enfim. Mas, ao mesmo tempo, né, as famílias atípicas, digamos assim, que têm crianças com autismo nela, né, é uma família que normalmente sofre muito, né? Sofre o preconceito, sofre, né, esses olhares tortos, né? Porque, assim, a criança, né, em si, ela não vai apresentar uma característica física, né? Por exemplo, diferente da síndrome de Down, por exemplo, que tem uma característica física que tu consegue perceber que ali há, né, uma síndrome presente. O autismo não tem, então, até o cordão do crachá ajuda a identificar, mas a maioria das pessoas em volta vai olhar e vai dizer, é mal educado, é birra, né? Enfim, porque não entende as especificidades do diagnóstico. Então, já é uma família que vem calejada, né? Então, quando uma mãe no parquinho grita, é autista, eu não julgo. É porque ela já deve ter apanhado bastante por isso. Né? Vamos falar então sobre isso, cara. A questão, né, quando nós começamos a conversa, que eu comentei ali da escola do meu filho, tu falou, é uma coisa a se apontar. Isso. O preconceito que acontece, assim, a forma como se apresenta isso, especialmente falando-se de crianças que podem estar no mercado e olhar uma pessoa de uma característica X e perguntar em voz alta o que fulano tem, não sei o que a gente sabe como lidando-se especialmente nesse caso com crianças. Como é que se desenha essa característica? Usando até aquele exemplo que eu falei para ti, né? Na sala do meu filho existe a professora, a gente, e existe uma professora que fica voltada para questões especiais, segundo elas falam, né? Mesmo assim, né? Tem lá bom isso, né? Eu consigo apresentar um monte de exemplos para que tu possa identificar, né? A apresentação de final de ano da turma, todos os alunos lá prontos para começar a apresentação, uma criança com um nível mais alto de autismo não parava, bem agitada, estava e gritando e com dificuldade na fala. Alguns pensam assim, ok, né, temos que respeitar o tempo dele. Outros estão olhando pro relógio e aí vamos começar. Como lidar com isso? Isso, né? Então, a nossa faixa etária, digamos assim, né? A gente não tem muita dificuldade de lidar com isso, né? A gente tem muita dificuldade em entender essas especificidades, né? O teu filho, ele vai lidar com isso muito diferente de ti, né? E daí, é esse exemplo que eu queria puxar, né? Dentro do nosso trabalho terapêutico com as crianças, né? A gente sempre está em parceria com a escola, sempre, né? A gente precisa ter essa comunicação e essa troca. Então, muitas vezes eu vou até a escola, por exemplo, de algum paciente e fico lá na sala, sentadinho, olhando, observando, né? Ali a interação dele ou não com a turma, enfim. Então, um caso, por exemplo, né? De um paciente com 7 anos, estava na primeira série, não verbal, não falava, né? Tinha ali a monitora, gente, né, de apoio, educação especial, que acompanhava ele, enfim. A turma de ali primeira série, né, primeiro ano, ali 7 anos, 6, 7 anos. Ok, aula, normal, tocando a aula. Ele tinha suas estereotipias motoras, os seus movimentos repetitivos, e ele não conseguia ter um tempo longo de permanência sentado. Então, ele precisava levantar e ele dava uma volta na sala inteira, andando em torno das mesas e sentava novamente. Ele estava lá olhando. Nenhuma criança olhava para o lado. Ele passava, ele girava a turma toda e sentava, né? Para elas, isso ali é normal. É o típico, né? Porque elas estão crescendo dentro, lidando com essas demandas. Pra gente isso é estranho, né? Esperar uma criança se regular, por exemplo, né, para começar uma apresentação ali na escola,
pra gente é incômodo. Para os coleguinhas, não. Não, absolutamente. Porque para ele já faz parte da rotina, né? Teve uma outra situação em sala de aula que eu estava lá, a criança teve, né, com autismo, teve uma crise, ela começou a chorar, digamos, né? A gritar, enfim, até se bater, né? E ela foi para um canto da sala, que tinha lá uma almofada, enfim, e ela ficou ali. 2 colegas, espontaneamente, da turma, se levantaram, foram lá e sentaram do lado dele. Só, não encostaram nele, porque sabia que ele não gostava do toque, mas queriam ficar ali. Quando ele parou, então eles viraram para ele, deram um toque nele, enfim, fizeram um carinho, levantaram ele e levaram para a cadeira. As crianças fizeram um manejo de um comportamento de crise de uma criança que, se um adulto vê, ele se desespera, porque não sabe o que ele faz. Se ele chega perto, se ele fica longe. Então, quer dizer, essas crianças, né, que crescem dentro desse ambiente escolar hoje, né, elas vão ser professores diferentes, elas vão ser psicólogos diferentes, né? Eu não tive essa experiência com os meus colegas de turma, né? Eu não tive. Então, quer dizer, pra gente, né, isso é muito estranho, é muito diferente, né? Então, assim, a gente tem que fazer um esforço mental empático muito grande para tentar lidar com essas demandas, né? E para eles não, para eles isso é... E que bom, né, que assim, eu vejo... Se tem professor que nos acompanha, né? Assim, é uma categoria que eu admiro muito, porque eu sou defensor das crianças com diagnóstico no ensino regular, isso é um diferencial para elas. Eu sei que é muito difícil, né? Porque assim, é uma turma com 20, com 30, ter uma criança com um diagnóstico exige atenção, exige cuidado, né? Mas isso faz uma diferença enorme para aquela criança e para a turma, né? Porque ela aprende a lidar e respeitar essas diferenças desde as primeiras séries, né? A lidar com essas demandas específicas. Então, quando, por exemplo, né, num supermercado tem uma criança em crise, as crianças sabem o que fazer, os adultos não, eles olham torto, eles olham atravessado, esses olhares de julgamento, né? Então, por exemplo, ali no parquinho, né, se as crianças que têm uma convivência, como o teu filho tem, tu falou, né, para ele esperou, ele entendeu? Isso, exatamente. Então, né, se a criança se identificasse que aquela criança era autista, provavelmente nem ia se importar, digamos, né? Por quê? Porque ele está acostumado a lidar com essa demanda. A gente não, né? Então, eu vejo assim, uma vez eu dei uma palestra numa escola, né? E uma mãe perguntou assim: José, quando é que tu acha que a escola vai estar bem preparada para receber os autistas, né? As pessoas com autismo? Daí eu falei: quando os colegas de turma dos autistas de hoje forem os professores, os diretores. E aqui, eu não quero dizer que os professores não se esforcem. Eu vejo assim, eu dou palestra nas escolas e eu vejo assim um interesse em perguntar, questionar, e fazem curso por conta, estudam, pagam, né? Buscam, adaptam material, adaptam a sala, adaptam conteúdo, adaptam... Assim, eu vejo que há um esforço, mas a gente não cresceu dentro dessa demanda, né? Não tem experiência de vida. E assim, claro, a experiência técnica ela é muito importante, ela vai ajudar. Mas eu vejo, por exemplo, né, o quanto agora, né, que os autistas que começaram os tratamentos em psicologia lá quando eram crianças e agora estão adultos e falam sobre o seu tratamento, o quanto a própria psicologia está revendo muitas coisas, né, de abordagem, de tratamento, porque tem uma perspectiva diferente. Então, quer dizer assim, todo mundo cresce quando a gente escuta, né, a pessoa com autismo, quando a gente escuta as suas perspectivas, e às vezes a gente não dá espaço para que eles falem, né, ou que conversem sobre isso. Sim, assim, ó, até isso é uma questão interessante que foi apontada. Tudo bem, o autismo com certeza sempre existiu, mas não havia o diagnóstico. Então hoje uma pessoa de qualquer área que tem, sei lá, 40, 50 anos, que ela começa a identificar, opa, peraí, então eu tenho o nível 1 que já consegue até ter mais essa atenção e tudo mais, já consegue se lidar de uma forma melhor, né? Porque daí ele mesmo, eu acredito que existam... Porque todo mundo fala de autismo e pensa numa pessoa, sei lá, de 12 anos para baixo, 10 anos para baixo. E não. Então uma pessoa adulta, deve acontecer, por exemplo, de pessoas adultas procurarem por conta própria e dizer, olha, talvez eu tenha. Isso. E como é que... É comum? Isso, né? Tem uma grande incidência agora de diagnósticos tardios, que a gente chama, né? Que seriam esses diagnósticos... Tem duas questões, né? Uma primeira é a questão, como eu falei, hereditária e genética, né? Então, às vezes, a própria família vai levar a criança para um especialista, e daí o especialista começa a apontar as características, né? E daí, às vezes, o pai ou a mãe... mas eu também demorei para falar, mas eu também demorei para andar, mas eu também... E, de repente, o pai... Opa... Né? E daí ele busca um atendimento especializado e acaba fechando e faz um diagnóstico para o pai, né? E essa questão especificamente do autismo tardio, o que vai acontecer? Essa criança, né, que era uma criança, ela cresce como criança, ela cresce como adolescente, ela cresce como jovem, ela começa ali a estabelecer um relacionamento, buscar um trabalho.
se vendo diferente dos demais, né? Só que sem entender por que é diferente, né? Ou o que tem de diferente. Então, muitas vezes ela vai crescer de fato ouvindo, tu é malandro, tu não dá conta, olá, o teu colega faz, tu não presta atenção, né? E daí, o que isso acaba com a autoestima da pessoa? Né? Aumenta o quê? Possibilidade de depressão e ansiedade. Então, a gente percebe nas pessoas, por exemplo, né, que tem um diagnóstico tardio, vem de uma longa caminhada de tratamento de depressão, vem de uma longa caminhada de tratamento de ansiedade. Quando vai depois fechar um diagnóstico de autismo, daí a pessoa... eu já conversei com vários autistas adultos, né? Inclusive já dei palestras que a gente dividia espaço em rodas de conversa e tal, e a fala sempre vem acompanhada quando chega o diagnóstico assim, agora era isso. Era isso. Então, assim, não é porque eu não sou capaz, não é porque eu não dou conta, não é porque... o caminho era diferente. Isso, porque... E a questão é, me ensinaram errado. Me orientaram errado, né? Me falaram de uma forma que eu não conseguiria entender, ou me ensinaram, né, de uma forma que eu não conseguiria aprender. Os currículos profissionais, teoricamente, daqui a um tempo vão vir com essa, se já não existe, né? Com esses apontamentos, né? E os contratantes, especialmente quando se trata daí de uma equipe de RH com psicólogo e tudo mais, já vão saber também fazer o direcionamento correto, né? Sim. E até porque a gente estava conversando antes aqui com o Marlon, né? Eu participei de um podcast na semana passada do Grupo Coque, né, por exemplo, e que era sobre inclusão. Então, um dos temas do podcast era como o mercado de trabalho precisa se adaptar para receber pessoas, porque vai precisar, por exemplo, a gente for falar aí de uma questão do autismo de sensibilidade auditiva, né? Então, ou a gente vai ter que adaptar um EPI de abafador para aquela pessoa poder trabalhar num ambiente que tem, né? E a gente está falando aqui não é de um barulho estridente que, digamos, dentro de uma técnica de segurança do trabalho avaliaria que precisa de um protetor auricular, né? Mas é para aquela pessoa dentro daquele ambiente, aquele som que para as pessoas neurotípicas não incomoda, para a pessoa atípica, autista, vai incomodar. Então, ela vai precisar usar um abafador, ou seja, ou vai precisar adaptar o ambiente de trabalho, a jornada de trabalho, o tempo de trabalho. Então, sim, né, o mercado de trabalho já está, eu vejo assim, né, a gente tem aí né, várias empresas que têm essa preocupação e essa adaptação, né? Mas é tudo muito recente ainda, obviamente, né? Mas é importante que há esse movimento sim, né? E vai precisar ter, com certeza, né? Porque as pessoas estão aí, às vezes, e daí, por exemplo, né, algumas apresentam um baixo rendimento no trabalho quando não tem um diagnóstico, né? E não é por uma questão de incapacidade profissional ou de habilidade, é porque às vezes, né, está num ambiente que é aversivo para ela, por causa de som, por causa de odor, por causa de luz, né? E que às vezes uma adaptação ali de mesa, de posição, de luminosidade, ou até de rotina de trabalho, de ambiente de trabalho, né, ajustado, faz com que essa pessoa vai ter ali uma possibilidade de desenvolver um trabalho de uma forma muito mais abrangente, né? E é curioso porque é natural a pessoa já ter a taxação. Quando tu fala, adaptar isso, aquilo, outro, quais são os apontamentos na hora? É frescura. Não se adapta a nada. Não tem lugar que presta, né? Não sei o que. Já tem o pré-apontamento, né? Por ser, como tu falou, diferente, né? Mas assim, falando das questões, a gente está falando aqui bastante de situações deficitárias para a pessoa. Existem características que tu já identificou, por exemplo, de situações que vão para a linha contrária, que é a linha de ser muito superior, que se entenda, né, o termo. Sim. Por exemplo, o nível de atenção. A gente vê casos de autistas que têm uma atenção tão grande que desenvolvem coisas que as pessoas típicas não desenvolvem. Tu tem alguns casos assim de pessoas muito boas, acima da média em algumas questões assim, não? Tem casos, porque assim, a gente precisa, tem um senso comum, né, de que todo autista tem altas habilidades, digamos, então, né? Isso. Isso seria mais um senso comum. Se a gente for olhar os dados estatísticos, né, há uma incidência muito maior de deficiência intelectual, né, ou seja, DI, que é um diagnóstico também do transtorno de neurodesenvolvimento, né, do que de altas habilidades. Tem casos de autistas com altas habilidades? Tem também, né? Então, assim... Vinculados a isso? Essa é a minha dúvida. Ou seria... Não é uma característica do autismo ter altas habilidades, né? Então, assim como também não é uma característica do autismo a deficiência intelectual, né? Então, a gente entraria aí quase como comorbidades, né? Ou seja, que vem junto com o diagnóstico de autismo. Mas, sim, daí tem pessoas autistas que apresentam altas habilidades. Né, não foram meus pacientes, né, os dois, mas eram gêmeos, né, e crianças ali de 4 anos, não verbais,
e daí a tua área, Jefferson, né? Que tem aquele ouvido universal que fala da música. Isso, absoluto, isso, né? Então, quer dizer, eles não falavam, mas se tu dava um dó no violão, ele ia no teclado e batia o dó, o acorde de dó, nem a nota de dó. E eles não falavam, não eram verbais. E ninguém ensinou eles a tocar teclado, né? Mas eles só pelo ouvido localizavam todas as notas. E tocam os dois juntos no mesmo teclado. Esses dias eu vi no Instagram da mãe deles, né? Então, quer dizer assim, é uma habilidade desenvolvida para música que eles têm ali, uma alta habilidade, né? Porque é acima da média, digamos, dos demais, né? Então, e tem uma outra característica do autismo, que é o hiperfoco, né? Que até vem um pouco dessa característica que eu falava antes, ali do comportamento mais restrito e repetitivo. Então, fica apegado a uma certa rigidez mental. Então, quando gosta de alguma coisa, gosta muito de alguma coisa, né? E pode, com isso, acabar desenvolvendo uma profissão, né? Mas porque por ser exatamente apaixonado demais por aquilo. E coisas que para a maioria da população típica, digamos, parece ser estranho, né? Então, também tinha uma criança que não era meu paciente, mas que tinha um grande interesse por máquina de lavar roupa. Um hiperfoco em máquina de lavar roupa. Ele entendia tudo de máquina de lavar roupa. As peças, a montagem, a desmontagem, a engenharia de como funcionava a máquina. E daí tanto que a interação dele começava sempre assim. Qual é a tua marca da tua máquina de lavar roupa, né? Daí quando ele perguntou para mim, eu falei a minha, ele assim, não é boa. Ele falou assim, né? Mas isso. E daí se uma criança dessa, né? Se desenvolve e o hiperfoco pode mudar também, né, com o passar do tempo. Mas se ele se mantém nesse hiperfoco, estuda essa área, né, ele pode se desenvolver um grande engenheiro, né, nessa área, por exemplo. Então, quer dizer, vai desenvolver aí, não é um diagnóstico, né, uma característica de altas habilidades, mas por ter um interesse restrito em algo que pode ter um retorno, digamos, social, até profissional, ele vai desenvolver-se muito bem naquilo, né? Ou interesse aí por artes, ou pintura, ou coisas assim, né? Ou música também, a gente percebe, né? Teve um caso também daquele American's Got Talent, né? Que um menino autista cego tocou piano e cantou e viralizou. Então, quer dizer assim, tem essas habilidades também, mas não é uma característica do autismo as altas habilidades. Né? Sim. Né, a gente até tinha colocado aqui, o autismo não é uma doença porque não tem cura, então não tem essa característica de doença. Mas questão de medicamentos, existe um acompanhamento de medicamento em algum sentido? Isso, temos sim, né? E às vezes até também é uma resistência às vezes, das famílias, né? De dar medicamentos para as crianças muito pequenas, às vezes, né? Mas a gente vai pensar assim, o medicamento ele não vai atuar, digamos, no autismo, né? Ele vai atuar ou para facilitar a aprendizagem, então medicamentos que vão atuar nessa área, né, de aumentar a concentração, de aumentar a atenção, né, que são medicamentos, por exemplo, que vão estar presentes num diagnóstico de TDAH também, né, ou para facilitar o sono, porque há uma incidência também de dificuldade de sono no autismo, né, então quer dizer, dentro do autismo a gente vai ter várias comorbidades, né, então que são transtornos, síndromes associados ao autismo que podem ou não aparecer, né? Então, as medicações elas vão acabar atuando mais nessas comorbidades ou para facilitar a concentração, a aprendizagem dessa criança, né? Então, não tem uma medicação para autismo, né? Não existe isso. O que vai existir é essa medicação que vai ajudar, por exemplo, ou a controlar esses comportamentos de agitação motora, alguma coisa assim que a criança pode apresentar, né? Ou ajudar a aumentar o foco e atenção. Nos sintomas. Isso, nessas características, né, digamos ali, que estão comórbidas, né, ao autismo. Entendi. Se os pais identificam, ou pelo menos suspeitam, assim, olha, a gente fala tanto, de repente, será que o nosso filho não tem algum grau de autismo e tal? O comum é ele procurar primeiro um psicólogo ou ir ao médico? Qual que seria um caminho melhor, assim, tu apontaria? Isso. A gente, normalmente, né, de modo geral, a não ser que, como assim, tenham comportamentos ali muito, né, visíveis, digamos, né, características muito visíveis, um vai solicitar o outro, né? Se ele for direto a um psicólogo, ele vai ter uma avaliação ali, por exemplo, com uma equipe multiprofissional, mas que depois vai encaminhar para o médico poder fechar o laudo ou não, digamos, né? Um neurologista ou um psiquiatra, um neuropediatra. Se ele for direto no médico, normalmente o médico encaminha para uma equipe de psicólogo, for no TO, também para fazer essa avaliação, né? Se a gente for pensar aí dentro de um trabalho particular, né? Se eu pensar, por exemplo, dentro da rede pública, né, de saúde, normalmente o caminho daí sim tem que ser pelo médico, né, de um posto de saúde, uma unidade básica, que daí vai fazer ali uma triagem inicial e depois vai encaminhar. Então, em Itajaí, por exemplo, aqui tem o CETEA, né, que é ali no São Vicente, que vai fazer todo esse processo de avaliação diagnóstica. É muito bom, né, referência.
Tem a Univale também, que tem, né, que daí trabalha também em parceria com o sistema público, com o SUS, né, que também vai fazer essa triagem, essa investigação inicial, e depois vai encaminhar para as terapias mesmo. Daí tem a AMA, que fornece esse trabalho, né, e outras entidades públicas, né, que ajudam nesse processo para dar suporte ao serviço da prefeitura, né, que não abrange, não acolhe todos, de fato, né, porque é muita demanda, né. Mas então o início do diagnóstico ele vai dar de forma mesmo multidisciplinar e profissional, né? Então tanto a área médica quanto essa área de terapêutica. Dado esse diagnóstico, meio que, vamos dizer assim, finalizou realmente, tem tem a questão do transtorno ali, do autismo grau X, enfim, começa o tratamento, não sei se seria esse o termo, mas o tratamento ele começa ativando as áreas que foram identificadas com maior deficiência, assim. Por exemplo, a coisa mais clara é a dificuldade da fala, então vamos ao fonoaudiólogo, é dar atenção. Então, existe um caminho dependendo do tipo do autismo, assim? Isso, então a gente vai pensar sempre numa abordagem multidisciplinar. Por quê? Vamos pensar essa habilidade que tu falou da fala, né? Se a gente for pensar de uma forma típica de desenvolvimento da fala, a gente não consegue perceber, por exemplo, né, as etapas pré-requisitos para o desenvolvimento da fala. Vai vindo, né? Isso. Então, por exemplo, né, para que uma criança fale, primeiro, né, ela vai ter que repetir. Primeiro, ela vai ter que ouvir. Né? Então, ela vai ter que ter a habilidade de ouvinte. Né? Para que ela possa ouvir e repetir, ela vai ter que ter a habilidade de ecoico, que a gente chama, né? Que ou seja, a habilidade de repetição. Eu falo bala, tu repete bala, né? Ou seja, estou imitando o que eu falo. Então, para ela imitar a fala, ela vai ter que ter a habilidade de imitação motora. Então, eu tenho que fazer assim, ela tem que fazer assim, por exemplo, né? Que para uma criança com desenvolvimento típico, se está na frente dela e tu faz assim, ela vai ficar te olhando e ela vai fazer. Pode né? Testar. Para que ela faça isso, por exemplo, que ela tenha imitação, ela vai precisar ter contato visual. Vai voltando etapas até a mais inicial. Então, a gente vai ter que pensar, por exemplo, dentro daquela criança ali, né? Ou seja, dentro daquilo que ela apresenta de habilidades e de déficits. Então, eu preciso fazer uma avaliação, por exemplo, para ver aonde ela está. E daí, a partir daí, eu vou ter que ver quais habilidades eu vou ter que desenvolver e ensinar. E daí eu também vou ter que pensar nas barreiras, por exemplo, né? Então, por exemplo, ela tem uma barreira ligada a uma questão sensorial, que desregula ela e ela tem crises. Então, o terapeuta ocupacional vai trabalhar nessa barreira sensorial para que o psicólogo possa trabalhar no desenvolvimento da habilidade. Que seriam gatilhos para... barreiras mesmo como se travasse a aprendizagem, né? Ou seja, ou vamos pensar aí da questão de atenção. Então, por exemplo, tem uma questão sensorial que ela se desregula sensorial, então ela vai ter que passar por um processo de integração sensorial para que ela possa estar apta a permanecer a atenção para aprender uma habilidade, por exemplo, né? Então, por isso que essa abordagem multidisciplinar é importante, né? Porque a gente vai avaliar, então, por exemplo, né? Dentro do desenvolvimento, essa pessoa está nessa posição. Então, a partir daí, eu vou ter que ensinar algumas coisas, né? E eu preciso, por exemplo, né? Ver o que eu tenho que ensinar antes daquilo que eu tenho que ensinar para ver se ela tem condições de aprender. Vem para base, né? Isso, daquilo, né? Exatamente. Então, eu estou sempre lembrando desses exemplos de criança por causa disso, né? Porque nós falávamos de filho, né? Num dia que eu perguntei, eu não sabia, eu falei pro meu filho, o fulano, né, lá da tua escolinha, eu não sabia, e ele vinha e puxava a gente, assim, queria, né, chamar a atenção. Aí daí a gente, por isso que tu falava, né, a gente não tá acostumado com isso, né? Eu falei, meu Deus, filho, ele não para quieto. Meu filho, ao invés de falar, meu filho olhou pra mim e falou assim, não, pai, ele é especial. Aí eu, na hora, já me liguei, perguntei ao professor, ela disse, sim, tem ele, mais 2 na turma, mas a professora tal acompanha. Daí ele me disse assim, não, pai, a gente ajuda a cuidar dele. Aí entrou aquilo que tu dizias. Mas assim, no caso daquela que tu falou, né? A criança que a cada tanto tempo ela era obrigada a levantar, dar uma volta na sala, sentar no lugar, e as crianças lidavam bem com isso. Perfeito, ótimo. Mas existe um trabalho para que ela pare de fazer isso? Ou é adaptável a entender que... Essa que é a minha dúvida. Vai existir um trabalho para que ela não faça mais? Ou para que ela vá diminuindo? Ou é a adaptação do ambiente para que se acostume com isso? As duas coisas. As duas coisas? Isso. Tá. Então, a gente vamos pensar assim, né?
esse caso de dar a volta, né? Ou, por exemplo, o movimento de mãos, que é o flapping que a gente chama, né? Que é muito comum no autismo, né? A criança fazer assim, né? Por que ela faz isso? Então, a gente chama que é um movimento de autorregulação. Ou seja, ela, como a gente falou antes, né? A forma que ela processa essas informações que ela recebe é diferente. Então, por exemplo, aqui, né? A luz está na minha reta aqui, né? Se tu perceber, às vezes eu faço assim com o olho, porque ela está vindo, né? E para mim tá ok, eu consigo lidar com isso. Às vezes eu olho para lá, daí eu tenho que desviar a visão, isso tranquiliza, né? Digamos assim, aqui a minha parte, né, do olho, e eu estou lidando bem, né? A gente já está aqui um tempão e está tranquilo, né? Sim. Agora, por exemplo, para uma pessoa autista que tenha uma demanda sensorial ligada à luminosidade, muito provavelmente, por uma questão social, se ela já tem isso desenvolvido, ela permaneceria aqui. Só que isso ia começar o quê? A gerar uma sobrecarga. Se ela tem essa leitura do ambiente, ela não ia sair daqui e levantar. Então, provavelmente, o quê? Ela ia fazer assim, como forma de equilibrar, de regular essa demanda sensorial. Aqui eu estou usando um exemplo de, né, uma forma de regular pela demanda sensorial, mas poderia ser uma demanda afetiva, poderia ser uma demanda social, que gera essa sobrecarga, né? Os autistas adultos, eles usam um termo muito de ressaca social. Então, por exemplo, às vezes tem um evento que tem que conversar com muitas pessoas num dia, no outro dia eles estão como se estivessem com uma ressaca. Então eles se trancam... Isso, querem ficar o dia inteiro deitado, para poder recuperar. Não tiveram nenhum consumo de nenhum psicoativo, mas é como se a sintomatologia fosse de uma ressaca, porque teve uma sobrecarga de uma demanda que gerou... As pessoas usam esse termo, às vezes, acabou minha bateria social. Isso, exatamente. Também. Isso, por aí, né? Só que daí, nesse caso, é maior. Então, esse movimento é de se regular. Então, por exemplo, nesse caso ali da sala, né? A gente está falando de uma criança de 7 anos, não verbal. Então, para que a gente explique para ele todo esse conceito que eu falei agora, é muito complexo, né? Então, nesse caso dele, agora, nessa fase... deixa andar, né? Deu uma volta, sentou, se regulou, tá tranquilo, pronto, né? Então, mas se a gente for pensar aí daí, por exemplo, autistas adultos, eles não deixam de ter estereotipias, mas é muito mais difícil tu ver um adulto fazendo assim na rua. Quer dizer que ele deixou de se autorregular? Não, mas ele vai desenvolver outras formas de autorregulação. Mais discretos. Isso, talvez mais discretos ou menos invasivos. Então, por exemplo, quando uma criança está se regulando, o que a gente diz para os pais? Nunca segura a mão, porque é uma forma que está se regulando, né? Claro, tem crianças que desenvolvem estereotipias motoras que são autolesivas, então bate a cabeça na parede, bate a cabeça no chão. Então, daí, claro que a gente não vai deixar bater, porque pode gerar uma fratura, alguma coisa, né, que vai lesionar de fato. Então, daí a gente vai proteger ou vai ajudar essa criança a desenvolver uma outra forma de se regular, né? Mas pensando nesse caso específico ali, não, né? Então, deixaria. Depois, com o passar do tempo, ela vai poder aprender outras formas de se regular, que não vai ser aquela, né? Mas, por exemplo, tem um caso, né, de paciente, uma paciente adulta minha, e ela partilhou isso num podcast, então não é público já, né? Mas, por exemplo, ela está no trabalho e às vezes ela fica muito feliz, ou ela recebe, né, ou ela tem uma carga emocional muito grande, ou tem uma demanda, uma cobrança muito grande, ela precisa se regular, ela vai no banheiro, ela pula dentro do box, se regula, sai e pronto. Né? Mas ela entendeu socialmente como regular essa estereotipia motora dela. Pra né? gente, assim, parece um toque, não sei se né, tem uma característica parecida assim da pessoa ter que fazer um gesto externo para, sabe, a pessoa que, eu coloquei a caneta aqui, mas eu preciso colocar aqui para me sentir completo. Não sei. Sim. Entender, assim, só que assim, dentro do toque, a gente tá falando de uma crença, digamos, irracional, no sentido assim, de que se ela não fizer, algo pode acontecer para ela, ou ela ter um prejuízo. E nesse caso do autismo, não. É uma resposta mesmo que ela precisa dar para poder se regular sensorialmente, ou regular ali, né, digamos, a sua carga interna. Então, quer dizer, tem uma causa-efeito diferente do toque, né? Porque nesse caso é algo objetivo, é algo lógico, é algo real que ela precisa fazer. Né? Tá. Não, porque é curioso, porque assim, todos esses exemplos que tu tá dando, cara, é automaticamente ligado às pessoas verem e dizerem, é doido? Sim. Não adianta, é automático? O fulano, não, só falta bater com a cabeça na parede, tu falou? Sim. Então, assim, a gente vai, eu não sei, né, se existe um patamar, como é que funcionaria, porque todas as características que tu está dando, a gente passa a entender que o doido, que todo mundo chamava, o louco, o todo tipo de termo, meio que ele não existe. Sim. Porque ele está sendo, na verdade, identificado os graus que vão fazer com que ele fique...
existe, tipo, tem como ter um grau assim que tu diz assim, não é autismo, é uma coisa muito elevada, só se, não sei, acho que não, né? Não, porque daí a gente está falando aqui de diagnósticos de saúde mental que vão ter características. Então, quer dizer, às vezes o que a pessoa falava de doido ou de louco, na verdade é uma pessoa que não tem informação e usa um termo pejorativo, né, para poder justificar uma coisa que ela não sabe, né? Isso. Então, mas não, né? Não existe uma, digamos, uma apresentação comportamental que não tenha um diagnóstico, que não tenha uma explicação para que ela haja daquela forma, né? Então, pode ter outros diagnósticos, vou pensar aí ligados à saúde mental, né? Esquizofrenia, que vai ter alguns comportamentos específicos, né? Então, mas que, digamos, não é algo que é do nada, né? Então, e claro, a gente precisa pensar, por exemplo, né? Vamos pegar a questão das crianças autistas nível 3 que não são verbais, né? O fato de elas não serem verbais não quer dizer que elas não vão querer se comunicar, né? E tem que dar um jeito, né? Isso. E daí, por exemplo, né? Cada vez que a criança bate na parede, a mãe vem e abraça a criança. O que ela está entendendo? Que batendo na parede ela ganha um abraço. Né? Então, quer dizer, se ela quiser que a mãe se aproxime dela, ela não vai chamar mãe, porque ela não é verbal. O que ela vai fazer? Vai bater. E é claro que a mãe vendo a criança bater a cabeça na parede, ela não vai deixar bater na... Só que daí que a gente precisa fazer, daí, por exemplo, né, dentro da psicologia, isso, uma análise do comportamento. Para quê? Para ensinar essa criança a pedir pela mãe de uma outra... Porque daí aqui a gente não está falando de uma característica do autismo, a gente está falando de uma característica de comunicação. Isso. Né? E daí a gente precisa ensinar uma forma dessa criança se comunicar para chamar a mãe sem bater a cabeça na parede. Né? Ou para ter atenção, sem bater... Porque... Vamos pegar assim, né? Essa criança autista é agressiva, né? Ou ela é violenta, né? A gente for pegar agressividade e violência, não é característica de autismo, né? É característica de ser humano. Sim. Quando é frustrado, ou quando não é entendido, né? Ou imagina, né? Tu tá querendo falar comigo aqui e eu não te entendo, ou eu fico lá olhando pro mal e tu tá aqui do lado, tu não consegue chamar pelo meu nome, o que tu vai fazer? Tu vai bater na mesa, tu vai jogar alguma coisa em mim, tu vai... Então, quer dizer, se daí eu vou olhar pro mal e vou dizer, ó, como o Jefferson é agressivo, é violento, né? Tá batendo na mesa. Mas por quê? Porque tu quer se comunicar e eu não tô te olhando, eu não tô te respondendo, né? Então, normalmente, dentro dos casos de autismo, por exemplo, quando há um cenário de agressividade, é porque aquela pessoa ou tá sentindo alguma coisa e não tá conseguindo comunicar, ou tá querendo alguma coisa e não tá conseguindo comunicar, né? Ou está sofrendo algo e não está conseguindo comunicar, enfim, né? E aí a gente poderia trazer várias hipóteses, mas normalmente não é só porque ela é agressiva, né? Sim, só porque ela é brava. Só porque... A questão de percentual que eu vi, né? Tem essas dúvidas também. O autismo atinge homens ou mulheres? Existe um percentual? Existe alguma coisa assim? Ou tanto faz? Sim. Né? Se a gente for olhar aí no histórico do autismo, né? Até os símbolos, né, estão muito ligados à questão masculina, né? Por quê? Os estudos mais antigos falavam que para cada 4 casos de autismo, 1 era em menina e 3 em meninos, né? Então vamos pensar em uma incidência de 75%, né? Que era muito alta. Hoje não, né? Hoje já se fala, já diminui. Por quê? O autismo em meninas, ele se dá de uma forma diferente do que o autismo em meninos, né? E as meninas, elas têm já uma incidência de mascarar mais os sintomas. Parece mais retraído, né? E primeiro tem uma questão social. Vamos começar por aí, né? Vamos pegar aqui o exemplo. Um menino que fica sentado num canto, sozinho, isolado, brinca sozinho, não interage com os demais, ali com 3, 4 anos de idade, e os pais vão olhar e vão dizer... tem alguma coisa errada, né? Vamos levar para avaliar, e daí tem um diagnóstico de autismo. Uma menina de 3 a 4 anos que brinca sozinha com a sua boneca no canto do seu quarto, é silenciosa. Ela é quietinha. Ela é quietinha. Então, quer dizer, aqui já temos um estereótipo social de que meninas são quietinhas e meninos são... Isso é só preconceito, é só estereótipo, né? Mas isso já faz com que os diagnósticos de meninas... É muito difícil um diagnóstico de menina nível 1 de autismo. Por quê? Ele vai aparecer lá na adolescência. Porque daí quando as demandas de interação social aumentam, daí fica mais evidente esse diagnóstico, e daí vem junto com, normalmente, um diagnóstico de depressão, um diagnóstico de ansiedade. Porque até os 10, 12 ela só era quietinha. Só era tímida, só era quietinha, só era retraída, né? Então, e daí há digamos, né, essa máscara, né, que a menina acaba desenvolvendo, o quê? De ter essa leitura social, dela agir como ela deveria agir socialmente, mas que não é
vontade dela, ou não é da condição dela agir daquela forma, né? E daí isso ainda rebaixa mais a autoestima e também gera mais ansiedade. Então, porque essa espécie de agitação ela acaba sendo característica algumas vezes nas crianças com autismo, eu, dentro do meu estudo de parquinho e tudo mais, eu reparo isso mais em menino. Sim. Isso é bem evidente, assim. Menina vai ficar... E é bem isso que você falou, né? A menina... Maria Joana é minha filha mais velha, né? Tem 4 anos. Ela fez fisioterapia numa clínica chamada Pequenos Vencedores. Ali acho que não lembro o nome da proprietária. Isso. E eles fazem tratamento com autistas lá. E o maior público das crianças era meninos. Sim. Eu não me lembro de ver assim, uma menina assim. A impressão que dá realmente é essa. Não me lembro disso. Se a gente for olhar os manuais mesmo, que todos os manuais técnicos, eles sempre trazem uma incidência no gênero da população, né? E sempre sinalizou mais para meninos, né? Só que os estudos atuais, eles já questionam isso exatamente por essas questões, né? Porque a abordagem deve ser... A abordagem é diferente e a busca, como você falou, né? Acho que esse exemplo ali, ele crava, né? A menina quietinha é porque é quietinha. Porque é quietinha, então, isso. Aí o nível 1 vai dedicar lá na adolescência porque não desenvolveu essa questão social, e aí talvez os pais vão procurar quando realmente tem dificuldade na fala, né? Que daí já e daí quando é o nível 2 ou 3, que daí tem uma dificuldade na fala, ou tem os comportamentos mais estereotipados, né? Ou até uma questão de tônus muscular, que às vezes vai afetar, né? Então, né, ser mais molinho, assim, alguma coisa assim, nesse sentido, né? Que popularmente se fala. Então, daí isso chama atenção, leva para uma avaliação, né? Mas nem sempre a avaliação é levada, por exemplo, será que é autismo? Não, normalmente leva, vamos ver o que é, né? E acaba se fechando esse diagnóstico, mas de fato essa incidência em meninas, ela tem se questionado exatamente por isso, né? Então tem um grande diagnóstico de adolescentes, né, que fecham o diagnóstico de autismo exatamente porque aumenta essas demandas. Sim, existe o método de logoterapia, a análise aplicada de comportamento, tudo isso é feito para ter essa identificação? Não? Isso, dentro do autismo, principalmente, daí a análise aplicada ao comportamento, a ABA, né, é a ciência que mais tem evidências de estudo para aquisição de habilidades no autismo, né, para ensino de habilidades no autismo, né? Então é uma ciência que está muito focada na questão de comportamento, desenvolvimento de habilidade. Quando eu falava dessas habilidades pré-requisitos ali, então tem muito uma estrutura para essas habilidades iniciais, muitos protocolos já evidenciados para isso. Mas ela vai se aplicar e pode ser aplicado em adolescentes, adultos e tudo mais, né? Então, mas dentro da ciência, né? Assim, é uma das abordagens da psicologia que mais tem evidências, né, científicas de estudo e pesquisa. Então, lá com Skinner, lá em 1950, por aí que começa, né, a questão da análise comportamental, ali, o behaviorismo, por aí, né, começa a se desenvolver essa habilidade, né? A logoterapia, a análise existencial, já é uma outra abordagem que está mais ligada à questão humanista, né, existencial. Então, já é mais filosófica. Até para o autismo, ela é um pouco mais complexa. Para o autismo infantil, não teria uma aplicabilidade tão direta, né? Seria, talvez, aí, por exemplo, dentro de umas demandas mais de autismo adulto, né, de sentido de vida, que ele está ligado a mais isso, daí se aplicaria melhor. Isso, mais filosófico. E até essa questão subjetiva, né? A questão do autismo, ela é muito mais complexa, né? A gente for pegar dentro das características do autismo, há uma literalidade maior, né? Então, quando a gente fala de demandas mais subjetivas, elas são mais complexas. E até é interessante, fazendo um gancho, né, com o podcast, né, aqui de vocês, né? Quando eu fui dar formação na Diocese de Lages para os catequistas, eu conversei com 2 autistas jovens que participam de grupo de jovens de uma paróquia aqui em Itajaí, né? E eu pedi que eles dessem a perspectiva deles, né, sobre como é ser um jovem autista na igreja, né? E quais são os déficits ou as demandas que eles traziam, né? E as principais demandas estão ligadas a essa questão do subjetivo, do simbólico, né, que dentro da igreja é muito presente, né? Então, né, até um citou, por exemplo, para ele é muito difícil entender parábolas. Né? Porque a parábola tem muita linguagem metafórica, né? Então, eu vou pensar uma catequese que a gente baseia um encontro todo em cima de uma parábola, a criança autista vai ter muita dificuldade de entender, né, que o grão que caiu no meio dos espinhos representa... Não, porque o grão caiu no meio dos espinhos, é um grão caiu no meio dos espinhos, não tem outra coisa, né? É concreto. Com a literalidade. A literalidade, isso. Tem até um autista adulto que eu sigo no Instagram, que ele falou assim, quando ele tinha na escola dele uma sala que era a sala de cantos. E ele passava na porta e via a sala de cantos, né? O que vocês entendem como uma sala de cantos? A sala de música, onde as pessoas cantam. Isso. E o que ele entendia? Que entrava e parava cada um num canto da sala.
que era uma sala de cantos, né? Então, pra gente é muito engraçado, é diferente, né? Então, mas para eles é tudo muito literal. Então, falar pelo cotovelo. Exatamente. É falar por aqui. Qualquer figura de linguagem. Isso, daí vai aprender, né? Pode aprender a entender os significados, mas não é algo tão lógico, tão direto, né? Porque a tendência é ser literal, é ser objetivo naquilo. Então, pensando, né? Por exemplo, como eu falei, da igreja, a gente trabalha muito com o simbólico, né? Faz isso simbolizando isso, faz aquilo simbolizando aquilo outro. Então, a própria questão da Eucaristia, eu imagino. Sim, exatamente. Porque fala do pão, o pão é o corpo de Cristo. Não, esse papo aí abriu uma... Isso, abre, exatamente. Porque assim, nós estamos falando de autismo, cara. E tu imagina um cara que tem síndrome de Tourette, por exemplo. Isso, dentro da igreja. Era amarrado. Isso, exatamente. Né? Então, e daí, por exemplo, um desses que eu questionei ali sobre a participação na igreja, ele falou que ele tem muita dificuldade por causa do som da igreja, então, porque é alto. E daí, se ele vai de fone, imagina ele de fone dentro da missa. Claro. Né? Porque um fone como abafador, não como fone de música, né? Claro. Imagina, é muito complexo, né? Tanto que a gente nem fala de uma... São as perspectivas diferentes, né? Às vezes para um o som tá alto, para outros não tá. Para um o ar-condicionado está frio, muito frio, para o outro não tá. E aí, claro, né? Também tem que se ter a compreensão da multidão. Isso, né? do grupo. Que é o todo acaba tendo o padrão de diversos, só que vai ter os afetados nisso, né? Não, tem, porque aí a gente começa a pensar de outra forma, né, cara? Na hora de construir, de fazer as coisas, né? De construir, de mobiliar, de distribuir as peças decorativas. Vai ter que começar a pensar em tudo. Vai ter que começar a pensar em tudo. Como já foi pensado em rampa para cadeirante, como já foi pensado. Um deles falou, por exemplo, desse que eu perguntei ali, né? Ele falou que para ele imagem é muito complexo, ele olhar imagens, né, na igreja, porque as imagens, vamos pegar a igreja do Santíssimo Sacramento, né? Tá toda pintada por dentro, né? E são desenhos simbólicos, eles, né? É a história da nossa religião da católica, sim. né? Aí ele fica pensando, não consegue focar e nem consegue entender o que aquilo simboliza. Então, quer dizer, é a mesma coisa do que a gente está dentro de um ambiente que a gente não entende nada que está em volta da gente. E se torna um ambiente o quê? Aversivo, tu se sente angustiado, né? Porque é como se... Já me peixe fora d'água. Isso. Agora, a questão, né, eu sei que não é exatamente uma questão de saúde em si, mas os autistas, eles têm direitos, benefícios públicos e sociais. Como é que funciona essa área? Isso, a pessoa com autismo, ela é vista como uma pessoa com deficiência. Então, todos os direitos de uma pessoa com deficiência, a pessoa com autismo vai ter, né? Então, por exemplo, acesso, né, a fila preferencial, essas coisas mais, digamos assim, né? Vagas preferenciais, pode utilizar, né? Então, até tem muita gente que questiona isso, né? Por exemplo, né? E até alguns pais assim, já falam, José, eu não uso para o meu filho, né? E ok, tudo bem, né? Não tem, mas assim, a gente tem que pensar, por exemplo, que tem crianças que vão precisar, né? Que tem uma redução, uma restrição motora. Então, andar muito vai ser difícil para ela, né? Eu acho que tem que... Um pai que pensa dessa forma, acho que teria que começar a tentar mudar isso aí. Tem que usar, porque é direito e só vai melhorar e só vai aumentar essas melhoras se começar uma utilização. Sim, isso. E alguns falam, não, José, eu quero ensinar para ele o tempo de espera na fila do mercado, então eu não quero... Ok, né? Mas tem crianças que, por exemplo, estar no mercado é um ambiente aversivo por causa do som, então a fila preferencial vai diminuir o tempo dele no mercado e vai permitir que ele consiga ir ao mercado com os pais, porque senão qual é a tendência? O pai não vai levar. E daí a gente volta lá para a época da minha avó, que ficava em casa escondido, né? Então, esse acesso aos direitos também é uma forma de inserir essas pessoas na sociedade, né? E a gente for pensar, daí tem, né, incentivos ali do governo, né, a questão de vaga de emprego também. Isso daí vagas de PCD, no caso PCD, pessoas com deficiência, autismo enquadra, isso daí tem acesso também a essas vagas, né? E outras, né, questões de direito, né, assim. Porque isso que o Marco falou interessante. Toda a sociedade se adaptou com, né, na medida do possível, com calçadas para as pessoas com deficiência visual, com as rampas para as pessoas com deficiência física. Essas adaptações, com o passar do tempo, para as pessoas com autismo, elas também vão se tornar necessárias cada vez mais, né? Isso. Questão aí de som, né? A questão... Tem outras questões que são difíceis. Agora, imagina, né? Tu falou que vem dando
palestras, né? Tem dado palestras às vezes para catequistas e tudo mais, né? Trazendo uma realidade religiosa. Os catequistas devem ter muita dificuldade de lidar com isso, né, José? Tanto a questão comportamental quanto essa questão mesmo didática, de ensinar pedagógica, né, para as pessoas com autismo, né? E também materiais, né? Por exemplo, até eu vou novamente à Diocese Lages agora em julho, né? Para mais uma outra formação. E daí o padre que é responsável da catequese na Diocese fala assim: José, a gente vai refazer o livro. Eu queria que tu olhasse para ver o que a gente poderia adaptar, por exemplo, no livro para uma criança. Então, quer dizer, está acontecendo, né? Tá vindo, né? Porque é um olhar diferente para ensinar. Quer dizer então que como o autista é muito literal, ele não vai aprender? Não, ele vai aprender, ele pode aprender, né? Mas ele vai precisar ser ensinado de uma outra forma, né? De entender aquela demanda de uma outra forma. Então, por exemplo, no mercado de trabalho, a gente tem empresas que têm salas de regulação sensorial. Então, por exemplo, né? Aquela menina não precisaria ir no banheiro pular, ela poderia ir na sala de regulação sensorial e depois voltar, né? Até tem aeroporto que tem, acho que Guarulhos tem uma sala de regulação sensorial, né? Então tem alguns lugares públicos também que estão tendo esse olhar, né? Então, porque de fato daí tem menos estímulos, né? Visuais, auditivos, enfim, né? E daí a pessoa consegue se regular e depois voltar ali para executar a sua atividade, ou enfim, né? Então são adaptações, né? Não, e é um mundo tão amplo, tão necessário, e que nós que não vivemos essa realidade não temos noção. Sim. Porque, como eu falava, né? Por isso que eu gosto de trazer bem para a questão popular. Viu uma pessoa com essas ações diferentes ou muito externas, né? Automaticamente a pessoa... Antes, até pelo menos isso mudou. A pessoa dizia, aquele lá é doido. Hoje a pessoa fala assim, acho que aquele lá é autista, nem fala isso. Tem um transtorno grau, porque não sabe isso. Mas a tendência... Aliás, uma pergunta até sobre isso. Está se identificando mais casos, claro, vai-se com o tempo sim, mas dá para dizer que os transtornos do autismo estão aumentando, estão diminuindo, ou só estão sendo mais identificados? Então, tem várias correntes, né? Assim, tem algumas correntes que falam que de fato há um aumento de incidência mesmo, né? Outras que não, que é só um aumento de diagnóstico, mas não de casos, né? Então, assim, porque como não tem dados oficiais de comparação, né? Porque, digamos, né? Não tem como a gente comparar pensando aí no nível de avaliação. Talvez né? Então, daqui a alguns anos. Isso, acho que depois, mais para frente, a gente pode ter alguns dados um pouco mais robustos sobre isso, né? Mas, a princípio, assim... De modo geral, o que se comenta é que há mais diagnósticos devido à atualização dos manuais, devido a esse agrupamento também, porque antes eram diagnósticos diferentes, né? Asperger e tal, né? Que hoje estão mais associados num só, né? Então, tinha autismo infantil, autismo, né? Então, que são nomenclaturas que já não existem. Então, agora bota, digamos, tudo dentro de uma nomenclatura só, então isso também aumenta os casos, né? Mas eu avalio assim, pelo menos, que esse acesso, né, às informações, ao acesso... Então, quando eu trabalhava na AMA ainda, né, a gente fez uma exposição na Univale, foi fechada uma parceria com artistas de Itajaí que pintaram quadros e a gente foi vender na galeria da Univale para arrecadar fundos para a AMA. E daí a gente colocou lá um banner que tinha as características do autismo, né? E daí uma pessoa lá passou para ver a galeria e ficou lendo as características e me chamou. E falou assim, você trabalha na AMA? Trabalho? Que você? Sou psicólogo e tal. E assim, eu estava lendo aqui e eu acho que eu sou autista, porque fecha muitas características. O que eu faço? Ele falou, né? Não, procura, né, um médico, enfim, tal, e encaminhei. Então, quer dizer, se não tivesse aquele espaço, ele talvez passaria a vida toda sem saber daquele diagnóstico. E não era autista? Não é, né? Só que daí agora tem o diagnóstico, ou seja, porque tem informações. Ele não estaria nas estatísticas. Isso, exatamente. Vamos pensar agora, né? Talvez quem está aí acompanhando, né, o podcast, está ouvindo, poxa, né? Eu tenho algumas características, ou meu filho, ou minha filha, vou levar para fazer uma avaliação. E fecha um diagnóstico que poderia não fechar se não tivesse esse momento aqui no podcast de vocês. Sim, tanto que a gente vê as coisas... Eu só falo uma boa, cara. A estatística também atrapalha muito no estudo, né? Porque, assim, o Brasil, a gente sabe que tem um acompanhamento bom para autismo. E outros países, como é que funciona? Sim. Assim, dividido entre Ocidente e Oriente. Tem todos os países estão trabalhando, né? Se a gente for pensar assim, os Estados Unidos está muito mais à frente, né? Assim, Mas e os países do Oriente, por exemplo, como China, Índia, que são super populosos, assim,
Será que eles têm esse acesso a esse estudo tão aprofundado? Eu não tenho conhecimento de base para poder opinar, assim, né? Mas, por exemplo, tem um caso, né, de uma família... Eu acho que isso atrapalharia muito na estatística, né? Porque, Sim. Imagina. Não, e até a forma... Porque, assim, lá. o manual, por exemplo, né? Os manuais... O DSM-5, né? Que é esse manual que eu falei, ele é um manual mundial, né? Então, o mundo todo usa o mesmo manual com os mesmos critérios, né? Só que, claro, daí tem essas especificidades até de acesso, né? Vamos pegar, assim, países que têm... Vamos pegar o próprio Brasil, né? A gente não precisa ir para outro país, né? Se a gente for pegar casos, né? A quantidade de casos, por exemplo, nas cidades litorâneas, que a gente sabe que são cidades que têm um desenvolvimento econômico maior, é muito maior do que nas cidades interiorianas, né? Até, por exemplo, quando eu fui dar a palestra no passado na Diocese de Lages, antes de eu ir, eu perguntei para eles, né? Vocês sabem quantos casos tem, né? Na catequese, eles não sabiam porque eles nunca tinham feito tudo. Então a gente montou um questionário que foi enviado para todas as turmas de catequese. Aí do zero virou um monte. Isso, daí, né? Se eu não me engano, eram 54 casos de autismo na diocese, de autismo, depois TDAH, enfim. Só que se a gente for comparar com os dados estatísticos da incidência na população, estava muito abaixo. Sim. Então, quer dizer, tem muitos casos que não tem diagnóstico. E os catequistas mesmo falam, a gente percebe, né? Mas a família não tem condição de levar para fazer um diagnóstico e tudo mais. E tem uma curiosidade interessante, que essa nem eu sabia, eu soube semana passada, né? Porque uma família que eu conversei, eles moravam no Japão. E no Japão, por exemplo, né? Para que o médico feche um diagnóstico, ele tem que ter uma certeza absoluta, porque se ele fecha um diagnóstico errado, ele perde o que seria o nosso CRM. Então, no Japão, eles quase não fecham diagnósticos. Essa é exatamente a pergunta que eu quis dizer, porque assim, vamos falar a verdade, sim, cara. Em países mais subdesenvolvidos, assim, imagina, além da questão financeira, também tem a questão de falta de formação, de falta de informação, de falta... Sim, a gente sabe. E o medo de você chegar e falar para um filho de uma autoridade, da vila onde ele mora, que o filho dele tem autismo. Isso. Então tem questões de preconceito. Então, nesse caso, por exemplo... Aí esse adulto, seja, né, a faixa etária, não entra na estatística mas para a ciência faz falta. Isso. E daí, nesse caso, por exemplo, no Japão, o que eles faziam? Né? Eles apontavam quais eram os déficits, né? Ou seja, o que precisava ser trabalhado em terapia, mas não fechava o diagnóstico. Né? Então, daí não entra para os números. E aí, assim, quando... Tudo bem, né? Não é uma doença, porque não tem cura e tudo mais. Mas chega a ter um momento de alta... Isso, então vamos pensar, vamos voltar. Porque a psicologia, por exemplo, chega um momento que o psicólogo fala, né? Eu fiz a terapia um ano e meio, um dia o psicólogo falou para mim, para essa situação, para esse apontamento aqui, nós podemos encerrar hoje. Mas não é que eu estava curado, eu não estou, né? Não me tornei uma pessoa extremamente... Sim. É porque é naquela situação, então essa é a minha... É a mesma questão, né? Então, por exemplo, vamos pegar uma criança aí que está desenvolvendo as habilidades de fala, de comunicação, de interação social. Então, quer dizer, se ela tiver uma intervenção de qualidade, uma carga horária legal, né, e ela consegue desenvolver essas habilidades, por exemplo, ela pode superar esses déficits, né? Ou seja, essas questões que ela apresentava, essas queixas que ela apresentava, ela deixa de apresentar e ela pode ter uma alta do processo terapêutico ali. Ela deixa de ser autista? Não. Porque talvez lá na adolescência mudam as demandas e daí as dificuldades, e ela precisa voltar para fazer um acompanhamento terapêutico, né? A gente está falando aí de um nível 1, né? O nível 2 e o nível 3 é muito difícil, né? Porque as habilidades são mais exigentes de serem trabalhadas, levam mais tempo, né? Então, precisa de um atendimento mais contínuo, né? Mas pode acontecer. Então, o que pode acontecer também, né? A pessoa transitar nos níveis, né? Ou seja, então ela tem o nível 2 de suporte, mas ela teve um acompanhamento terapêutico intensivo, ela foi trabalhando, então aquele nível de suporte que ela precisava naquelas habilidades, ela deixa de precisar, então ela vai para o nível 1, digamos, né? De autismo, que é o nível de suporte, isso, né? Que exige apoio, né? Então, o nível 2 exige um apoio muito substancial e muito substancial, que seria o nível 3, né? Então, quer dizer, muda esse nível de apoio e, ao contrário também, ela pode, né, por exemplo, mudar as demandas e aumentar, né? Então, vai depender muito da forma como esse tratamento é conduzido, de como ela absorve esse E as circunstâncias externas vão dando essas demandas, Também, porque vai mudando, né? Então, por exemplo, uma criança que entra na adolescência, né, típica, ela já entra e tem muita carga, né? Então, uma criança atípica que entra na adolescência, né, e que às vezes não é verbal e já não entende
não consegue comunicar muito o que está sentindo, então vai ter mais demandas ainda, mais sobrecargas, né? Então, é algo que pode acontecer nesse processo também. Vai se lembrando dos exemplos, né? Apresentação de trabalho na escola. Isso. Meu Deus, imagina, né? Cara, assim, ó, pra gente, né, encaminhando a nossa conversa, queria que deixasse um conselho, assim, ou uma sugestão para os pais que têm um filho que, de repente, ouvindo a nossa conversa aqui, digam assim, olha, de repente o meu filho tem um transtorno do autismo e eu precisava verificar, mas eu estou me sentindo um pouco perdido aqui. O que tu dirias para essas pessoas, assim? Procure ajuda, né? Fale, desabafe, né? Assim, eu vejo que há muito receio, né? Aquela questão que tu falavas também da própria aceitação, né? De aceitar ou não, né? Mas não é fácil, né? Eu acho que assim, eu já recebi várias famílias que tinham acabado de sair do médico, ou seja, acabaram de receber o diagnóstico e vem, né? É difícil, né? É algo que agora tem mais informações, mas ainda, né, são poucas, às vezes tem muita fake news aí misturado, né? Então, tem muito preconceito também. Então, quer dizer assim, só que por mais, né, que isso gere um sofrimento, gere uma angústia, gere uma insegurança, gere uma incerteza, né, isso não vai mudar a condição do seu filho, né? E esse filho, essa filha precisa de suporte, vai precisar de ajuda. Então, quanto antes, né, a gente levar daí para um tratamento, levar para uma avaliação, começar as intervenções. Então, por exemplo, tem casos que não vai fechar o diagnóstico, mas tem os déficits, estão ali, né? Então, comece a trabalhar esses déficits, comece a trabalhar na intervenção para desenvolver essas habilidades. Talvez lá na frente não feche o diagnóstico, talvez feche o diagnóstico, mas já está em processo terapêutico, ou seja, essa questão do tempo ela é muito importante. Então, se a gente for pegar na primeira infância, que tem essa questão da neuroplasticidade, então, quanto antes a gente inicia a intervenção, né, a gente vai ter melhores resultados, né? Se passa ali dos 7, 8 anos, ela vai aprender? Mas vai exigir mais tempo, né? Porque já passou essa neuroplasticidade. Então, quer dizer assim, o quanto antes procurar ajuda, é melhor ter ajuda, ter o atendimento e não ter o diagnóstico depois, né? Do que, não, vou esperar para ter certeza, e às vezes perde-se tempos preciosos, né? Então, procure ajuda, né? Mas eu não tenho condições financeiras, às vezes, né, para uma avaliação. Então, tem as associações, né? Tem a AMA aqui em Itajaí, tem a PAI, né? Tem o CETEA, tem os postos de saúde que vão poder fazer uma avaliação. Às vezes tem fila de espera, a gente sabe, né? Mas procure o quanto antes, né? Busque, né? Isso, exatamente, né? Então, e não é né, digamos assim, não há culpa, não há responsáveis, né? É uma condição que está ali presente, né? E quanto antes a gente poder trabalhar, né, e buscar ajuda, isso vai ajudar, né? Então acho que é isso, né? Conselho é esse, né? Busque ajuda, busque algum, né, profissional, enfim, tudo mais que possa ajudar. No teu trabalho ali, né, deixar divulgar aí tua rede social, teu trabalho. Hoje tu estás em Itapema, né? Isso, hoje eu moro em Itapema, eu acompanho até como supervisão, trabalho com a equipe da Valéria Rodrigues, que é né, a gente se formou junto em psicologia, mas ela entrou para o ramo do autismo antes. Então a gente trabalha de forma remota com uma clínica no Rio de Janeiro, então até vou estar indo para lá amanhã, por isso, né, que eu vim para cá, a gente tinha combinado, né? Então lá eu trabalho com a supervisão dos casos, né? Então acompanho as psicólogas que atendem as crianças lá, a gente vai dando esse suporte para elas, né, como equipe de supervisão. E morando em Itapema agora, recentemente, até faz 2 meses, inauguramos uma clínica, eu e mais 2 colegas abrimos Conectar Instituto Multidisciplinar, que tem nas redes sociais, né, que é uma clínica multidisciplinar, né? Então nós temos lá psicóloga, fonoaudióloga e terapeuta ocupacional que trabalha com atendimento de crianças e adolescentes, autismo e outros transtornos do neurodesenvolvimento, né? Então também tem o meu Instagram profissional, que é psico.jh, né? E também tem lá o da clínica, né, que é Conectar Instituto Multi, né? Então são as nossas redes sociais, ali também tem o WhatsApp meu, né? Se alguém aí também tem alguma dúvida, alguma pergunta, pode chamar lá, a gente conversa. Quem estiver passando e quiser visitar lá em Itapema, vocês também são convidados, né, para lá conhecer a nossa clínica, o nosso espaço, né? Então a gente está na rua 252, número 318, na Meia Praia, ali em Itapema. Mas pelas redes sociais também consegue acompanhar o nosso trabalho, a gente faz algumas publicações mesmo de conteúdo técnico, também queremos fazer algumas lives, algumas coisas assim, né, para ir divulgando aí um pouco de conhecimento e de informação. Mas é isto, esse é o meu trabalho atualmente, né? Muito obrigado. Eu que agradeço, eu aproveito também para agradecer aí o convite, a oportunidade, foi um papo muito legal, fiquei muito feliz de estar aqui com vocês. Ótimo. E me mantenho à disposição, né? Quando precisarem podem contar comigo. E obrigado por lembrar e pelo convite. Imagina, a gente agradece, a gente sabe o trabalho sério que o José tem, né? Nós conhecemos o José há tantos anos já, né?
e sabemos que é uma coisa importante e que traz benefício para a sociedade. Né? Nós estamos aqui com o nosso podcast todas as segundas-feiras às 19 horas, trazendo todo tipo de assunto, mas especialmente para que se contemple todas as áreas que forem de melhoria, de benfeitoria, de crescimento para nós, seja nos setores da saúde, nos setores da psicologia, como, né, hoje o José tanto trouxe para nós, nos setores da nossa espiritualidade cristã, católica, todas as áreas que vão fazer com que nós alcancemos a nossa excelência como pessoas, como cristãos, vai ser sempre a nossa prioridade aqui. Então, nós agradecemos que você esteve conosco aqui mais uma segunda-feira aqui no nosso podcast da Usana. Não esqueça de acessar as nossas redes sociais, o Instagram, Usana Web TV, o nosso canal aqui do YouTube, divulgar para as pessoas. Hoje, em especial, né, quem se identificou com esses assuntos, procurar as redes que o José colocou aqui à disposição. E lembrando que toda segunda-feira nós estamos aqui, sempre com um assunto novo, com um assunto especial, para que nós estejamos sempre cada vez mais juntos. Tá bom? Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.